Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. E nós continuamos firmes aqui no nosso propósito, que é falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós, porque Deus sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então eu peço para você que já conhece o rolê da internet, nos ajudar. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte ele aí, comenta. Tudo isso ajuda a engajar, tudo isso ajuda a levar mais longe essa mensagem que a gente traz aqui, a entrevista com o pessoal. Então fica até o final que vai ser bênção para sua vida. Vamos lá! E hoje eu tenho a alegria imensa de receber aqui o pastor Nelson. Seja bem-vindo, pastor. Aê, glória a Deus. Pastor Nelson, ele é gestor, né, pastor? Que fala da unidade, é Gestor. isso? Gestor da unidade Cristolândia Parelheiros. Até que enfim alguém da Zona Sul aqui também, né? É bem sul, viu, gente? Pra mim que tô ali na região de Santo Amaro, ainda é 1 hora pra frente. Pastor, é uma alegria te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite. Pastor Haroldo, muita alegria mesmo estar aqui contigo, estar com o grupo de pessoas, irmãos, amados do Senhor, Amém. nesse momento aqui, participando. É uma honra para nós estarmos aqui. Quando eu digo nós, é eu e minha esposa, né? Porque Sim. nós somos casados, sou casado com a Ivone Portela, com 2 L's, né? E nós somos atualmente os gestores da Cristolândia Parelheiros, designados pela Junta de Missões Nacionais, para trabalhar num processo de reconstrução ali da Cristolândia Parelheiros. Amém. Irmã Ivone é bênção. Eu conheço o pastor Nelson há pouco tempo. Eu conheci outros gestores lá da unidade. O pastor tá há pouco tempo aqui nessa unidade, né? Nós chegamos agora no dia 10 de fevereiro. Né? Então estamos aí há pouco mais de 6 meses ali. Isso. Aí pude conhecê-lo porque o Coral Cristolândia, já viu essa camisa amarelinha aqui, ó? Quando eu uso, né, Jesus transforma, parece um outdoor, né? Então, essa camiseta aqui, eles foram cantar lá, o coral cantou na igreja, eu conheci ali meio por cima, conhecia já uns missionários. Depois tivemos o evento no Morumbi, lá o Louva Fest, pude conversar com o pastor. Aí fui visitar a unidade com o pastor Jairo também, fomos conhecer lá. E daqui a pouco a gente fala o que aconteceu dessas conversas, essa visita, o que tá acontecendo. Já já a gente fala mais disso. Mais uma vez, pastorzão, obrigado por estar aqui. E assim, o nosso papo aqui é a graça de Deus. Então a gente começa nela, às vezes a gente sai um pouco, daqui a pouco a gente volta. Porque como eu falo na vinheta, né, que a gente coloca aqui, a ideia é falar da graça de Deus nas nossas vidas. Então eu quero saber da graça de Deus na vida do irmão, como foi, como tem sido, como está sendo ali na Cristolândia, os desafios. Aí o irmão pode abrir o coração, falar o que quiser, porque é um projeto maravilhoso. Eu ajudo há alguns anos, às vezes na própria sede lá na Cracolândia, né? Aí um tempo já ajudei o Romarinho lá em Suzano, quando estava em Nazaré Paulista, quando estava em Pedra Bela. Então a gente vai acompanhando o projeto e vai ajudando conforme o Senhor dá essa disponibilidade, né? E aí, primeiro de tudo, como a gente sempre parte da graça, eu queria que o pastor falasse da sua visão, da sua leitura. Não tem um certo, não tem um errado, não tem teologia profunda. É alguém que fala, pô, o pastor trabalha lá, mas graça de Deus. O que o pastor entende como graça de Deus? Graça de Deus. Olha, primeiramente, segunda de graça é uma graça natural, né? O pessoal gostou do nome. Segunda de graça é graça mesmo, de graça, né? E é graça. Porque normalmente a gente sempre fala de graça e a gente entra naquele teologiquez, né? Uhum. De algo sem merecimento, Sim, né? sim. E tem um missionário amigo nosso, que era aqui do litoral de São Paulo, Carlos César. Ele atualmente ele foi contratado pela junta, ele está como mobilizador, como eu e minha esposa éramos. Ele está como mobilizador lá na Bahia. Certo. Né? E ele sempre, quando a gente terminava a ligação, ele falava assim, pastorzão, eu te amo de graça. Te amo de graça. Né? Então, assim, é mais uma aplicação da graça, né? Amém. Mas
Falando sobre graça, olha, eu particularmente eu tenho muito para falar sobre a graça, né? Até porque também nós, num contexto batista, esse ano nós estamos vivendo o quinquênio, segundo a Convenção Batista Brasileira, anunciemos o amor da graça de Deus, Graça de Deus. né? E Glória a aí ele Deus. está baseado naquele texto de João 3,16, a parte A, né? Nisto nós fomos alcançados, porque Cristo nos amou de graça. Amém. Glória a Né? Deus. Então, assim, essa graça é uma graça que tem acompanhado a minha vida, permeado a minha vida desde os meus 15 anos, 16 anos, quando eu acabei entregando a vida para Jesus. E aí eu fui trabalhar num mundo, seguir a vida. Certo. Seguir a vida, você se converteu, participava de um congresso aqui, outro congresso lá, e ouvia falar da graça, e ouvia aqueles livros de teologia sistemática, aqueles negócios que Rapaz. davam um arrepio de ouvir falar sobre aqueles livros que eu falo, gente, esse negócio aí pra mim é algo que não consigo muito compreender. distante, né? Não- E pra mim é perda de tempo, né? Sim. Eu, naquela época, eu tinha esse. Hoje eu já tenho um outro entendimento completamente diferente, né? Sim, sim. Quem dera se eu tivesse a cabeça de hoje naquela época, né? Tem até um livro que fala assim: se eu soubesse há 25 anos atrás. Né? Tem um pois título de um livro Dá muito bom. uma sensação de tempo perdido, assim, né? Tanto quem se converte, às vezes, mais velho, ou que nem você se converteu aí na adolescência, já a gente fala sobre isso, mas foi talvez ser despertado pro estudo, ou a importância da teologia como ferramenta muito depois, né? Exatamente. Aí dá aquela sensação, putz, se eu tivesse estudado antes, né? Tinha tido mais facilidade agora. E aí, falando sobre a graça, é uma das coisas assim que é um tema muito apaixonante falar sobre a graça de Deus. Porque assim, eu vivo muito na minha dinâmica cristolândia de ser, né? Eu estou readaptando a minha vida, né? Hoje ainda, inclusive, tem algumas coisas aí para resolver, porque a nossa semana, minha e da minha esposa, é muito, muito intensa. Muito intensa. Intensa o tempo todo, né? Então, assim, eu vejo muito sobre a graça comum de Deus. Certo. A graça comum de Deus que está sobre todos, que está por todos e é para todos, né? Então, assim, aquele texto de Eclesiastes, eu não vou muito me prender a referências bíblicas, né? Tranquilo. Mas o texto de Eclesiastes, Salomão fala que tudo sucede a todos. O sol nasce a bons, a justos e a ímpios, né? Tudo sucede a todos, né? Então, assim, você olha assim, mas o que quer dizer tudo sucede a todos? É a graça comum de Deus que está sobre todas as pessoas, né? Mas aí a gente vê a aplicação da graça de Deus lá em Tito 2,11, que fala que o amor de Deus nos alcança através da graça salvadora de Jesus Cristo. Então, assim, essa graça, quando a gente consegue compreender a graça salvífica do Senhor, quando a gente consegue compreender esse cuidado de Deus para conosco, aí a gente começa a ter um entendimento de que, deixa eu trazer os livros aqueles livros de teologia sistemática. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. O que está dizendo ali? O que é isso? O que é graça comum? O que é graça salvadora? O que é dom imerecido de Deus? E aí você começa a viver uma outra dinâmica. Porque a partir do momento que eu tive, pastor Haroldo, uma compreensão dessa graça, eu comecei a entender a questão do pecado. Certo. A questão do pecado. E muitos de nós temos uma questão... Se eu tiver indo muito teologiquez, me puxa, tá? Bora. Muitos de nós temos a ideia, como o Mark Dever falou num dos livros dele, que às vezes nós falamos de pecado como se fosse uma multa de trânsito. Que você leva uma multa de trânsito e você se incomoda não pelas pontos que você leva na carteira, mas pelos reais que você perde, que você pagou a multa. Entendi. Os pontos você continua, mas você fica incomodado com o dinheiro que você perdeu. Ou transfere, né? E a vida vai embora. né? O cara faz o erro e ainda transfere pro outro. E joga pro outro, né? E falar de Jardim do Éden, essa conversa. E falar de transferir pro outro, eu
reservando os nomes aqui, né? É Sim. muita história que a gente viu, né? Ótimo. Reservando os nomes, um pastor muito, muito conhecido, muito respeitado. Ele tem algumas dificuldades para dirigir, até pela questão da idade Uhum. dele, né? Mas vai ficar só por aí. Sim. Ele pediu para um irmão de uma igreja que eu estava. Olha, você pode me ajudar me levando em tal local, até tal cidade, que eu tenho um negócio lá para Uhum. resolver, né? Não, tá bom, levo, né? Pego o seu carro, pastor, e levo o senhor lá, o senhor tá pedindo, né? Faço no meu dia de folga. Uhum. Fez no dia de folga dele. E aí, dirigindo o carro, o pastor tinha pedido para ir naquele dia. E naquele dia era o dia do rodízio do carro do pastor. Nossa. E o pastor não tinha se atentado a isso. Putz. Aí foi, voltou e agradeceu ao irmão, orou pelo irmão, abençoou a família Obrigado. dele. Só que, de repente, apareceu a multa. O rodízio. Pô. Apareceu a multa e, ao aparecer a multa, ele falou, pois bem, irmão, olha, eu agradeço por você ter ido lá e tudo mais, isso e aquilo, mas olha, você sabe a minha condição de saúde, condição familiar, né? Tô tomando cuidado para Tá, não pra dar não muitas expor, evidências, né? Aham. E aí ele pegou e falou assim, então, você poderia assumir essa multa? Aí ele falou, poxa, pastor, eu fiz um pedido ajuda a pro te ajudar senhor, aí, pô. pastor, poxa. Aí ele, tá bom, eu assino, assumo os pontos. Não, O valor. não é só os pontos, não. Você paga a multa. Nossa, Aí ele pastor. falou, poxa, eu já Aí tô não, assumindo os pô. pontos, já Puxa fiz um vida. favor pro senhor. Nossa. E o senhor quer que ainda eu, além de pagar a multa, ainda assumo os vida. pontos também? Caramba. Então, assim, Que o irmão situação dessa. fez, o irmão aceitou, acatou, né? Até em respeito ao pastor, mas né? foi uma situação Mas uma situação constrangedora. constrangedora, no mínimo. Uma situação que, pro nosso dia a dia, é uma situação que é inconcebível. Uhum. Só que quando a gente fala da graça de Deus, é totalmente compreensível. Se a gente aplica a graça de Deus nisso, Uhum. ele pagou por uma dívida que não era dele, Uhum. ele assumiu os pontos que não era dele, Sim. e ele estava fazendo algo de graça. Sim. Entendeu? Então, assim, quando fala da graça, é algo que você está oferecendo. É por. A gente costuma dizer assim, não é de graça, é por graça, né? Mas, tipo assim, ontem eu vi uma pregação do pastor JP, que teve aqui no último episódio, Uhum. e ele tava falando sobre a justificação, né? Então ele falou assim, gente, a gente precisa lembrar que na justificação, né, a gente é declarado justo, como é dito, mas não é que não foi pago nada. Ah, Jesus foi ali e passou um pano pros nossos pecados. Não, não passou pano. Ele pagou a dívida, que é que você tá falando, né? Não é só eliminar, não, tudo bem, você não deve mais. Não, não. Ele foi lá e pagou a dívida. E pelo fato dele ter pago. A dívida nossa não caducou, né? Como alguns não acham no caducou, exatamente. SPC, né? Caducou, não teve essa. Não tem isso. Teve que pagar. É que quem não pagou foi a gente. Uhum. Aí a gente se vira justo? Não, a gente nunca vai ser justo. Mas a gente é justificado por causa da ação de Cristo ali nos substituindo. Mas Mediante assim, a fé. não paguei nada. Não, peraí. Você não pagou. Mas houve um alguém preço. Pagou. Houve um preço, um alto preço. Um alto preço. Foi pago. E aí, cara, você citou aqui, acho que ninguém nunca tinha falado dessa forma, né? Mas falou da graça comum. E é uma loucura, assim, quando a gente conhece a graça salvadora, vamos chamar assim, é como Deus, ele disponibiliza isso, né, cara? Uhum. Ele disponibiliza. Às vezes pode se questionar, às vezes ímpio, às vezes até cristão, se questiona quando algumas coisas ruins acontecem no mundo ou na vida dele, né? Aí o cara quer questionar a justiça de Deus, né? E, cara, a justiça de Deus existe, ele é justo e ela se cumpriu em Cristo com relação ao pecado. Em algum momento no juízo final ela vai ser feita também. Mas, cara, olha o outro lado. Ninguém merecia nada, nem a graça comum, quem dirá a salvadora. Uhum. E aí Deus a cada dia dá oportunidade de vida, de viver, de fazer, de realizar. E as pessoas poderem conhecê-lo e as pessoas rejeitam. Aí, às vezes, o crente, quando encontra a graça salvadora, também, às vezes, ele tem uma postura achando-se superior, né? Ah, eu não sou como
como esse ímpio aí, eu não sou perdido, eu tô melhor do que ele. Mas ele, mesmo na graça, tá com uma postura toda errada, tá igual o filho pródigo, né? Só que tem um outro aspecto dentro disso, né? É uma das coisas que eu quando trabalhava na escola bíblica dominical, processo de aula, eu sempre falava pro pessoal, e hoje eu sempre falo pros alunos lá na Cristolândia. Uhum. Eu falo assim, o que diferencia eu do cara que tem um baita de um carrão do outro lado da rua? Ou que tem uma baita de uma casona? Qual a diferença que tem entre eu e ele? Nenhuma. Sim. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, né? todos nós somos destituídos da graça de Deus. Só que a grande diferença é que ele, dentro do contexto da graça comum, ele foi à luta. Ele não ficou chorando, não ficou se vitimizando, não ficou se martirizando, né? Se achando o coitadinho. Ah, porque olha, eu tô... Rapaz, eu falo para os alunos, enquanto você está aqui, ou na escola dominical, enquanto nós estamos aqui estudando, ou quando às vezes você faz um estudo da escola bíblica, assim, de uma revista meio fast food, que você estuda dentro do banheiro, entendeu? Ou estuda no metrô. Nada contra estudar contra o metrô, porque eu já estudei muito no metrô, estudei muito dentro do banheiro também, nos momentos vagos. Mas tem gente que tá numa hora dessa, sabadão à tarde, ou numa segunda à noite, estudando para concurso público, se matando de estudar. Ralando, né? Entendeu? Então, assim, essa questão da graça comum acontece para mim, acontece pro outro. Sim. Qual a diferença de um cara que se deu bem, vamos dizer, materialmente falando na vida, que é o que o salmista fala lá do Salmo 103, Salmo 73 também fala isso, né? E Lloyd Jones fala muito bem porque os ímpios prosperam. A prosperidade do ímpio né? incomoda, né? Incomoda. Mas assim, o cara tá ralando às vezes. Não vou dizer as vias e os canais que o cara usa, não vou entrar nesse aspecto. Exato. Mas muitas das vezes o cara tá ralando. Enquanto a gente tá no final de semana, por qualquer momento, pegando maratonando uma série de Netflix, o cara tá lá se matando de estudar. Eu vi uma vez uma entrevista, eu trabalhei numa grande multinacional de telefonia, a maior multinacional de telefonia do Brasil. Nossa, que legal. Né? Tá. Né? Não vou fazer propaganda. A gente não fala a marca, a gente evita, né? Entendeu? E aí foi um daqueles filósofos, aqueles pensadores famosos que nós temos no Brasil, né? Tem um que eu respeito muito, o Mário Sérgio, Mário Sérgio Cortella. O Cortella eu respeito muito. Gosto dele. Né? Gosto muito dele. Mas tem um outro que veio depois dele, que escreve muito no Estadão, não sei se ele escreve ainda. Só que... E ele foi lá nessa palestra na empresa. Chegou lá na empresa, a empresa... Agora, rapidinho, agora que você tá falando, eu tô lembrando, né? Tem, vamos dizer assim, 3 principais, né? Um é barbudo. Tem um que fuma o tempo todo. Não, o outro é careca e o outro é careca e barbudo. É o careca, é o do meio. É o do meio. É o do meio. Entendi. É o do meio. Leandro. E aí ele foi lá na empresa, dar uma palestra lá. Porque a empresa fazia o quê? A empresa pagava... eu trabalhava na área de marketing, né? Certo. Muito ligado à área comercial da empresa, né? Lembrando que eu fui alcançado aos 15 anos, fui chamado aos 20 para o ministério. Vou chegar nisso já. Resisti muito e continuei a vida. Trabalhando. E fui trabalhando. E aí eu tô lá na empresa, lá trabalhando. E às vezes, assim, eles tinham esses eventos que eles levavam 2.000 pessoas para por exemplo, nessa ocasião, eles levaram pro Costão do Santinho. Olha uma aí. vez, tudo pago, avião, tudo mais. Nós. E essa segunda vez eles levaram pro Praia do Forte, na Bahia. Olha só, né? Cara, sensacional. Hotel e tudo mais. E esse rapaz, senhor, foi lá. Aí ele começou a palestra dele falando o seguinte: olha, eu cheguei aqui de manhã e fui tomar o café, e um monte de gente, não deixaram nem eu tomar o café, veio aqui tirar foto comigo e ficava tirando foto e eu tinha que interromper para tomar o café. E
e fazendo as poses pra eles. Eu falo, gente, esse pessoal aí não sabe respeitar a intimidade. Ele falando, diante de toda a plateia. Nossa. Eu falei, gente, foi um negócio assim que eu falei, se eu fosse uma das pessoas, eu ia ficar muito incomodado. Com Parece quando isso, o né? pastor já começa a pregar na cajadada, como fala, né? Só que, por que eu tô contando essa história? Porque ele pegou, num determinado momento, de muita coisa ruim que ele falou ali, que era desnecessário, Uhum. ele falou assim, sabe por que eu aprendi inglês? Porque eu levantava no domingo 4, 5 horas da manhã para eu estudar verbo irregular. Enquanto muita gente preferia ficar dormindo, Sim. né? Então, assim, respeito os méritos, Uhum. não respeito muito as condições, porque Claro. a pessoa ela tem uma outra filosofia de vida, tem uma outra postura de vida. Mas eu vejo que a graça comum de Deus alcançou ele. É uma Sim. pessoa teoricamente bem-sucedida, escreve para grandes órgãos da imprensa aí, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem muito na graça de Deus para nós. Uhum. Só que a gente tem que arregaçar as mangas, porque tudo que Jesus Cristo já podia fazer, já fez. Essa ideia já fez. Né? Agora, vamos à luta. Para de chorar. Tá pago, agora Tá você pago. pode viver. Vamos viver. Agora, esse viver é o quê? Não, quero viver pra descansar. Aí você devia aprender com a formiga, né? A Bíblia vai ensinar. Para de ser preguiçoso, vai fazer alguma Os coisa. Tessalonicenses, né? E lá é quem não trabalha, que não coma, né? Paulo foi Pois duro, foi de cajadada Trabalha, ali. vai comer o... Entendeu? Ah, não, agora que eu já tô salvo, não preciso Vou mais ficar de fazer mais boa. nada, não preciso... Né? Interessante essa leitura aí. E agora, pensando na graça salvadora, né? Na vida do irmão. Como que chegou? Como foi? Quem foi? Amigo? Parente? Folheto na rua? Foi na conferência do Billy Graham? Não sei. E olha que eu vou dizer que na nossa geração tem muitos que são... eu até entendo... Não, me ajuda também. Vai ver o Silvio Santos, mas não vai ver o Billy Graham. Poxa vida. Eu até entendo... o Billy Graham, acho que ele foi em 60 e... Foi Eu não era antes, nascido. Né? 60, 70. Eu não era 65, eu não era nascido ainda. Não tive entendeu? essa chance. Que ele teve no Maracanã. Depois ele teve um outro período, né? Mas assim, eu entendo, até pela nossa história, nós somos os batistas brasileiros, nós somos alcançados, o boom do evangelismo no Brasil, sem querer voltar muito lá atrás, Uhum. mas foi lá com o advento de Dom Pedro. Nossa. Quando ele abriu em 1818 as fronteiras Sim. para tornar-se império, né? Ele abriu suas fronteiras e aí ele começou a receber os ingleses. E com sim. os ingleses vieram os ortodoxos. E ali começaram a vir alguns. Não vou nem voltar lá em 1500 dos Hagnotes lá, porque é muito, muito distante. Mas aí vieram os presbiterianos, depois primeiro vieram os metodistas, os presbiterianos, depois veio o primeiro casal batista, que desistiu de ficar aqui, porque na história eles falam que eles adquiriram... Era muito calor. O pedido de desligamento desse casal era porque era muito quente. Quem que era esse casal? Não sei da história. Eu não lembro o nome deles. Não lembro. Não voltaram depois. Não, né? eles não voltaram. Foi nenhum dos que a gente conhece da história. Não foram. Eles ficaram um pouco tempo. Eu não sabia essa parte da história, Eles foram embora porque eles falaram que o Brasil era muito quente e o Brasil também tinha malária e o custo de vida era muito alto. Mas eles ficaram onde do Brasil? Norte, Nordeste? Rio de Janeiro. Tudo concentrado ali, né? Capital da República ali. Rio de Janeiro não é Nordeste, mas também é quente. Capital da República. Né? E é quente, viu? Eu reconheço. Eu morei lá 3 anos e... É bem quente. E assim, né? teve uma vez com esse advento que teve agora... Lá no Rio de Janeiro eles colocaram nível de calor 1, 2, 3 e 4. O Eduardo Paes instituiu essa nova escala lá junto com a equipe lá, né? Por quê? Por causa daquele evento de uma americana que veio cantar lá e a menina morreu na fila, entendeu? De insolação, né? E naquela época, eu morava ali na Tijuca, no prédio da União Feminina, certo. Né? Eu e minha esposa, nós morávamos no 3º andar. E aí, eu lembro que um daqueles dias, pastor Haroldo,
assim, sabe o que é você pisar no chão, você sentir o chão quente, descalço? Muito quente. Eu Misericórdia. tinha que colocar chinelo de tão... E olha que eu tava no 3º andar, no meio da floresta da Tijuca. Nossa. Então, assim, e aí teve uma hora que nós ligamos o ar-condicionado, porque não dava. Aí eu descobri que tava 55 graus à sombra, Misericórdia. de tão quente que era lá. Não, Então, aí não assim, dá. era um negócio muito complicado. Então, esses missionários, Aguentaram o calor. eles foram embora, porque não Olha. tinha ar-condicionado naquela época, né? Calor Tinha jeito. tropical, no meio do mato, praticamente, muito mato na região. Então, eles acabaram indo embora. Olha. Aí vieram Aí teve aquela questão da 1864, 65. Teve a questão da Revolução lá nos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, na Sim. verdade. Guerra da Secessão, onde vieram muitos... a história fala, vou ficar muito tranquilo relacionado a isso. Por quê? Porque a Convenção Americana, Convenção Batista dos Estados Unidos, era uma convenção muito forte. Era uma convenção que mandava muitos missionários para fora já naquela época, Uhum. né? E aí eles começou aquela pressão pela escravatura. Tá. Existiam, na nossa história, se você entrar lá no Sim. site da Convenção Batista de Richmond, eles contam isso. Existiam 2 grupos na Convenção Batista Americana. Existia o grupo que era favorável e defendia pela Bíblia, Pra ter escravo. que a Bíblia defendia Misericórdia. os escravos, Sim. e tinha um grupo que falava não, Vocês estão malucos? não existe isso, não tem condições disso. Rapaz. Aí foram tantas idas e vindas que veio a Guerra da Secessão. Em 1845, dividiu-se a Convenção do Tá. Norte e a Do Convenção Sul. do Sul, que é a Convenção do Richmond, que é de onde nós viemos. Sim. Os batistas brasileiros veio da Convenção de Richmond. Certo. E aí, os batistas enviaram, em 1865, 67, mandaram para o Brasil, alguns, na verdade, alguns saindo de lá, vendo que o negócio estava ficando complicado, eles vieram para o Brasil. E aí, eles vieram para o Brasil e aí se instalaram, acharam um lugar bom, Santa Bárbara do Oeste, que é a história que Certo. todo mundo conhece, e eles se instalaram lá. Então, era a primeira igreja de imigrantes no Brasil dos Estados Unidos. Olha aí. Né? Então, era essa igreja que instituiu-se. E aí, teve um coronel chamado Alexander Hawthorne, que ele, no livro do David Bledsoe, um missionário da International Mission Board, da IMB, que é um aqui no Brasil nós temos a Convenção Batista Brasileira, Sim, as e juntas, tem né? a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Lá nos Estados Unidos tem a Junta de Richmond, e tem a Junta de Missões Nacionais, e tem a IMB, que é a Junta de Missões Isso, Mundiais. do pastor Eric, né? Que o pastor Eric, ele já é de outra... Ah, não é de lá? Ele não é da Richmond, ele é de outra junta. Nossa, mas jurava que era esse o nome. Não né? é da Aprendendo. Richmond. Tem outras duas juntas dos Estados Unidos que apoiam o trabalho Entendi. aqui no Brasil. Certo. Né? E aí, a IMB, o David Bledsoe, ele fala exatamente disso, que esse Alexander, que era um coronel reformado, ele veio para o Brasil, e quando ele chegou aqui no Brasil, ele viajou o Brasil todo, porque ele era muito próximo de Dom Pedro I, Tá. e aí ele viajou o Brasil inteiro para ver um local onde pudesse acomodar americanos e expandir a igreja aqui no Brasil. Olha. Então ele conheceu muitos lugares no Brasil que nem Bretcher, um dos executivos... Não conhecia. Um dos executivos anteriores da Junta de Missões Nacionais, nem ele andou tanto quanto... Mas daí que veio a escolha de Santa Bárbara, ou isso é posterior a Santa Bárbara, quando já estava aqui? Isso é anterior. Anterior, vieram Anterior. pesquisar e Ele chegaram veio, a Santa olhou, Bárbara. tal. Aí Americana. os americanos vieram, esse grupo veio e foi para lá. Mas não tinha nenhuma coligação com Alexander ok. Hawthorne. E aí, eles pegaram, ele voltou para a Junta de Richmond e falou, olha, há muita terra a se ganhar no Brasil. A gente tem um trabalho de expansão do evangelho no Brasil de uma forma, assim, colossal.
E ele levou um bom relatório Uhum. lá para a junta de Richmond. Foi aí que mandaram o casal William e Anne Bagby. Bagby, olha Os só, Bagbys cara. no Brasil vieram a partir desse Esse relato, relatório, olha que desse legal. relato dele. E aí, no livro da Anne Bagby, e assim, eu olhando, o livro da Anne Bagby é um livrinho fininho assim, Uhum. é um livrinho que deve ter umas 70 páginas, que ela coloca o diário dela. Nossa, Né? que legal. E ela relata, Não, eles vieram pra cá por em torno de 20 anos. Eles tinham acabado de casar, a Anne e o William Bagby, e eles casaram, entraram no navio e viajaram quase 3 meses. Eles entraram lá em janeiro, chegaram aqui em março, cara. no Rio de Janeiro, e no livro dela ela relata que eles viram os cumes. Como que ela relata? Ela relata os cumes da nova terra. Na verdade, o que ela estava vendo eram os cumes do Pão de Açúcar. As montanhas do Pão de Açúcar, Nossa, olha quando eles só. chegaram no porto. E aí, Nossa, que legal essa história, cara. essa parte assim, quando você fala da graça de Deus, graça salvadora, eu fico assim admirado de ver o cuidado de Deus nessa história. E eu fico observando só enquanto você tá falando, conhecendo já a história, né? Aonde essas decisões conduzidas por Deus vão chegar, né? A denominação que é hoje, 100 e tantos anos depois, Uhum, porque um casal de 20 anos foi enviado, sim. porque antes um general veio e fez um relatório. Cara, isso é maravilhoso demais, cara. E aí, Puxa vida. o que acontece? Eles chegaram, eles tinham só uma carta, não tinha WhatsApp, Nossa. não tinha nada do que a gente tem hoje. Era carta mesmo, né? Então eles tinham uma carta, eles tinham assim, quando vocês chegarem no porto do Rio de Janeiro, vocês vão num local tal e vocês vão encontrar um americano lá, um advogado, que vai receber vocês e vai conduzir vocês para Santa Bárbara do Oeste. Cara. Aí, Anne Bagby ficou dentro do navio, o William Bagby, que já tinha melhorado dos vômitos, que ele veio vomitando, Passou mal a beça. veio vomitando o tempo todo, Eita. né? E aí ele desceu, pediu para ela ficar no navio, desceu e foi ao encontro dessa pessoa. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que essa pessoa que ele ia procurar, essa pessoa tinha ido viajar para os Estados Unidos, visitar a família. Boa, tudo bem combinado. Por Aí- carta, né? Misericórdia. Aí ele falou, imagina um americano chegando no Brasil, não tinha Google Translator na época, Nada, olha o desespero. como que ele... Aí eu fiquei vendo, eu falei, nossa, gente, que sinuca de bico. E agora? Aí, e agora? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, Alexander Hawthorne, ele andava muito no Brasil. Alguém lá nos Estados Unidos viu um jornalzinho e nesse jornalzinho estava declarando que os Bagby estavam vindo para o Brasil. No jornal. No jornalzinho denominacional lá. Uhum. Esse metodista pegou esse jornalzinho, dobrou o jornalzinho, colocou numa carta e mandou para os parentes dele, né, aqui no Brasil, que estavam também lá em Santa Bárbara do Oeste. Ah, tá. Alexander Hawthorne não sabia que eram os Bagby que estavam vindo. Ele chegou lá no porto do Rio de Janeiro, passou lá no correio para pegar as correspondências do pessoal de Santa Bárbara, pegou a correspondência desse rapaz, e ele pegou a correspondência, viu, abriu, olhou, leu, viu, os Bagby estão vindo, que bom. E aí, ele seguiu, ele falou, deixa eu passar aqui no local aqui, onde o William Bagby estava, né, para ver, que era um ponto de encontro deles. E aí ele falou, deixa eu passar para ver se tem uma novidade, se tem alguém lá que eu conheço, tal. Olha isso, cara. E eis que, enquanto o William Bagby estava lá sentado, inconformado com... E agora? O que eu vou fazer se eu estou num país que ninguém entende minha língua? Eis que chega Alexander Hawthorne Cara do céu. e olhou para ele e falou, você... Vem comigo, eu tô sabendo, porque eu recebi a notícia que eu vou levar pro outro. E aí, ele cara. abraçou o William Bagby, foi lá, pegaram a Anne e ele levou pra lá. Então, assim, você Olha vê isso.
a cristocidência Pois é. dessa história, e ela conta isso no livro dela. Ela Muito conta bom. esse encontro, né? Então, assim, eu fico admirado. Tudo por causa da graça de Deus. E chegou ali, e eles foram lá, e aconteceu tudo o que aconteceu. Desde Atos, né? Nada como uma perseguição ou uma guerra para fazer o povo sair para pregar o evangelho, né? Sim, sim, sim. Nada que o aperto não favoreça que o evangelho seja pregado. E em tempo, tá? Vale a pena lembrar. Em 1993, na Convenção Batista lá em Richmond, Convenção do Sul, eles fizeram um pedido de desculpas. Os batistas americanos fizeram um pedido de desculpas pela postura que foi tomada lá no passado, e eles falaram: nós estávamos errados relacionado à muito escravidão. legal. Eu não tinha estudado tão a fundo, né? O pastor deu uma aula de história aqui, mas eu não lembrava o ano. Aliás, o que eu tinha visto é que tinha havido pelo menos uma carta lá no final da década de 70 ou 60 por ali, que já pelo menos dava um direcionamento que foi errado ter defendido a escravidão. Já tinha tido alguma comunicação. Agora, eu lembro quando eu participei de um debate que falaram sobre isso, que até um pastor levantou, porque os batistas, escravagistas, que eu falei: mas peraí, você tá falando isso aí antes de tal ano ou depois? Aí o outro pastor: não, eu tô falando antes. Eu falei: você tá falando antes porque você sabe que nesse ano... Você está desatualizado. Não, porque ó, nesse ano houve essa carta reconhecendo, então eram 2 caras que manjavam e eu lá tentando aprender alguma coisa. Mas muito, muito bom. Mas em 93 foi Teve feito o reconhecimento um oficial, reconhecimento né? oficial de que eles Muito estavam legal. errados na postura Olha só. deles lá. E Loucura. aí, continuando, quando você me falou da graça salvadora na minha vida, mediante todo esse histórico todo, eu fui... teve todo o envolvimento dos batistas brasileiros. O William Bagby, ele foi pastor lá ele foi pastor em muitas igrejas aqui no Brasil, né? E uma das igrejas que ele foi na PIB de São Paulo. PIB de São Paulo. A PIB de São Paulo. A PIB de São Paulo foi a mãe da segunda igreja de São Paulo, que é a Igreja Batista da Liberdade. Liberdade. Né? Da igreja que eu fui membro aí pelo menos uns 15 anos. Olha né? aí. E minha avó foi caseira não, zeladora na Igreja Batista da Liberdade. Olha só. Ela morava do outro lado da rua. Minha mãe me contou isso já nos últimos anos dela, né? Que eu não sabia dessa história. E a minha mãe falou assim que ela ajudava a minha avó a limpar a igreja, e minha avó morava do outro lado da rua. E assim, enquanto a minha avó estava limpando a igreja, quando a irmã mais nova da minha mãe chorava, aí elas ouviam o choro, elas saíam da igreja, atravessavam a rua para ir lá acudir. Para acudir, olha, de tão próximo. De tão próximo. Só que o que acabou acontecendo? A minha avó, por alguma circunstância da história, ela acabou se afastando do evangelho. A família também, meu avô, todo mundo se afastou do evangelho. E aí ficou muito tempo afastado do evangelho. Minha mãe se afastou do evangelho quando ela tinha uns 14, 15 anos. E minha mãe voltou para o evangelho através de um trabalho de evangelismo de rua. Olha. De entrega de folheto no domingo à tarde. Olha só. Aí um irmão, que é o meu pai na fé, foi lá na porta de casa, falou com a minha mãe se reconciliou numa igreja ali perto da nossa, onde eu morava, né? Lá na Zona Leste. Né, ali na região da Vila Matilde. Alguém bateu na porta. Alguém porta bateu em porta de mesmo. porta em porta, num domingo à tarde, quando tinha entrega de folhetos. Eu vivi isso, na minha igreja tinha isso, evangelismo. E aí, William Bagby foi pastor da PIB de São Paulo, e ele foi pastor da Igreja da Liberdade. A Igreja da Liberdade foi mãe da PIB do Brás. A PIB do Brás é mãe da PIB da Penha. E assim a PIB da Penha é mãe da igreja de Vila Esperança, salvo engano. E Vila Esperança é mãe da igreja de Vila da Lila, onde eu fui membro, que foi a igreja que fez... Vila da Lila. Que foi, do lado... É na região de Vila Matilde. Cara, que legal. Né? Você tem toda a árvore genealógica das igrejas. Muito legal isso aí, cara.
E Muito aí, legal. e aí a gente foi, a minha mãe sempre falava pra nós e tal. Até que no dia 26 de janeiro de 86, eu fui fazer uma surpresa pra minha mãe, que minha mãe vinha me chamando pra ir na igreja. E aí depois que ela saiu, eu me arrumei rapidinho, que ficava a 2 quarteirões a igreja de casa, Tá. né? E aí eu fui correndo pra igreja, tinha um americano pregando. Não entendia quase nada do que ele falava. Uhum. Eu só lembro quando o pastor Newton Quaresma, que era o pastor da igreja, que era lá da Zona Norte, lá, Também, Newton Quaresma. da Olha. região lá que você tava. Ele tá pastoreando lá ainda. E aí ele foi ao microfone e ele falou: se você pode morrer hoje, toma Olha, cuidado. Era um tinha apelo isso. apelativo, né? Tinha. Era apelo Pai, apelativo. na igreja que eu era lá, todo domingo à noite, o hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha, a vida é morte, que vai ser amanhã, pode ser muito tarde, todo domingo à noite, cara. Tinha E a apelo gente apelativo. entregava apelo apelativo. Apelo apelativo. E aí a gente continuou, né? A gente começou a caminhar a partir daí, na verdade, né? Na Vila da Lila. Na Vila da Lila. Você ficou quantos anos lá? Eu fiquei de 86 até 2009. Deu Pô, uns 23, 26, 25, Poxa, 26 anos. Né? legal. Aí de lá eu tempão. fui pra Liberdade. E da Liberdade, em 2010, 2019, veio a pandemia. Sim. Né? Em 2021 eu acabei saindo da empresa que eu tava, essa empresa de telefonia. Ah, então toda essa trajetória até 21 você tava no corporativo aí. Tava no mundo corporativo, o tempo todo no mundo corporativo. Rapaz. Aí eu acabei saindo. Aí o pastor Eli me deu uma enquadrada. Deu uma enquadrada federal. Olha aí. Ele chegou assim pra mim em 2015. Pastor Jair Salgueiro, né, que era o pastor de Evangelismo e Missões lá na igreja. Sim. Ele foi pastor aqui na Central de Santa Amaro. Isso, ele tá lá no Antes do Cambuci pastor. agora. Tá no Cambuci. Antes do Jairo, Antes né? do Jairo, do pastor Acho Jairo. que foi junto com o Jairo. Ou o Jairo Ah, foi auxiliar foi. dele, ou alguma coisa Foi um assim. negócio assim. Foi um negócio assim. Aí ele me chamou para ser promotor de missões. Eu saí do Dalila, eu mexia com missões lá no Dalila, já em 2006, campanha de missões, viagem missionária, Você tem essas contato com o coisas. pessoal ainda hoje do Dalila, dessa igreja? Tenho O contato. pastor lá é o Rogério Sanches? Rogério Sanches, que era da Boas Novas do Vailate. Estudamos, cara, junto na teológica. Ah, Somos amigos de teológica. Rogério Sanches, ele estudou economia com a Ivone, com a minha Olha, esposa tá no São vendo? Judas. Não, hoje ele, um barbudão, eu não sei se tá, né? Mas na época, carequinha, sem barba, a gente foi muito amigo de faculdade. Eu tenho contato Nossa, assim, mas faz tempo que eu não Faz vejo. tempo que eu né? não falo, mas foi um tempo bom. Bom, continuando. E aí a gente, pastor Eli chegou, o pastor Jair me chamou para ser promotor de missões. Eu não queria fazer nada. Aí eu fui fazer promoção, aí o pastor Jair acabou saindo, foi pro Cambuci. Uhum. Aí o pastor Eli falou, ó, faz um projeto de missões, me apresenta. Aí eu fui apresentar para ele um projeto de evangelismo e missões, ajudando nas congregações e tudo mais. Aí eu apresentei o projeto para ele e ele falou assim, diz uma coisa, filhinho, o jeitinho dele, né? Eli, Filhinho, né? Ele é um barato. por que você não terminou seu seminário ainda? Já tinha Termina rolado o seu aí. seminário logo. Ou melhor, vai fazer um mestrado, uma pós, na verdade, ele me recomendou fazer uma pós, vai fazer uma pós, e aí eu te consagro como pastor. Olha, Ele foi assim, pra quem incisivo. não queria nada... Porque eu já tinha feito pelo menos uns 2 anos, né? Não, eu tô falando assim, não, eu tava de boa, não queria nada. Aí foi uma enquadrada federal, né? Aí eu falei, não vou voltar pra Teológica de São Paulo, né? Porque eu falei, não tenho mais espaço na minha vida de sair do trabalho, subir lá, descer na Barra Funda, ir pra Perdizes, assistir aula, depois voltar à noite. Falei, não, vou fazer algum... Aí eu perguntei pro... Qual o nome do... Tem um branco agora o nome do reitor lá. Da teológica? Que agora tá no Paraná. Era O Lourenço? Lourenço Estélio Rega. Eu falei com ele, aí ele pegou e falou assim, não, a gente não tem essa modalidade de estudo à distância. Eu falei, como não tem? Aí eu fiquei pensando, eu fui parar lá no Paraná.
Fabepar lá? Fabapar. Fui parar lá na Fabapar, aí comecei a fazer lá na Fabapar, e aí comecei a estudar e fui fazendo o curso, terminei o curso. Aí o pastor Eli já tinha saído, né? Você conseguiu fazer EAD? Tudo ou tinha que fazer prova lá? Fiz EAD e Tudo fiz EAD. a prova. Faz a prova Cada lá. 6 meses eu tava lá Tá, para fazer as aulas presenciais lá, certo. né? Aí o pastor Irlande participou dessa parte final. O pastor Irlande estava como interino na Liberdade. E aí eu peguei e acabei concluindo o curso. Aí o pastor Irlande me conduziu ao concílio. E do concílio ele não conseguiu, porque teve que fazer a transição. Uhum. Estava demorando muito, fazia 2 anos já. Foi quando chegou o Fausto? Aí veio o pastor Fausto. Ah, tá. Aí o pastor Fausto chegou. Aí eu conversei com ele. Aí o pastor Fausto, nós vamos fazer sim, tal. E aí foi passando o tempo, e passaram-se mais 2 anos, eu tava indo pro terceiro. Rapaz. Aí eu falei, pastor Fausto, vamos fazer o seguinte, pastor. Eu vou me afastar do colegiado, porque eu quero cuidar da questão do meu concílio, pastor. Uhum. Né? E aí também tinha algumas outras questões lá, relacionado a alguns temas administrativos internos, aí eu acabei me afastando. Eu estava trabalhando, né? Eu falei, eu me afasto, já tinha aberto mão da ajuda que eu recebia da igreja. Uhum. E aí eu fui pro concílio e, rapaz, fui pro concílio, foi um negócio assim de Deus. Porque eu falei, Senhor, eu não sei com quem eu falo, onde eu falo, de que forma que eu falo. Uhum. Falei com o Marcos Pérez, que era o presidente da sessão na época, né? Marcos Pérez eu conheço ele desde a época de juventude. Sério? Né? Uma Conheço bênção, ele uma bênção. da época que a gente fazia os tricâmbios, né? Olha, Eram 3 igrejas. 3 igrejas, né? Pastor Ele Nelson é bênção. era de Jardim Popular. E aí, falei com ele, aí eu fui no encontro, ele falou, vem no encontro aí de pastores que vai ter aqui. Aí eu encontrei o pastor Vanner Lenk. Cara, você conhece O a galera Vanner toda. Lenk meu. foi o pastor Vanner estava com o Wagner Kuller na Ebenezer. Sim. Ele era Pastor, auxiliar. Só dar um parênteses aqui. A gente nos conheceu por pouco nessa época. Porque pelo ano que você está falando, chegada do Fausto e tal, não sei o quê, na época eu era da Batista do Bom Retiro, que é da Associação Centro também. Eu estive na Bom Retiro. Então toda essa galera que você tá falando aí, o Marcos Pérez, o Lenk, toda essa galera eu conheci porque eu era fazia o trabalho na Juba Central junto com o Guilherme lá, né? Ele na presidência, o filho do Lenk. O filho do Lenk. Ele era presidente da Juba e eu tava sempre junto. Cara, então, a gente nos conheceu por pouco, o Gui Lenk chegou nesse meado de 2019. É isso. E aí ele assumiu a Igreja da Luz por um período interinamente. Exato. Eu fui presidente da Associação Centro, junto com o Wagner Kuller. Nossa. E aí a doutora Val era executiva. Lembro. Ela saiu e o Vanner assumiu interinamente. Então foi nesse período que a gente estava ali. Eu saí do Bom Retiro em 18. Ah, isso aí já foi 19 para 20. Não, foi mas 19 que você foi presidente, mas foi você tava antes. Antes, eu tava. Então a gente não se cruzou por pouco. Tanto que eu era voluntário lá no Novos Sonhos na época. Com a Joana. Com a Joana. Rapaz. Então, mas foi muito perto, cara. Eu e minha esposa, nós fomos voluntários no Novos Sonhos. A gente cozinhava lá. Então, quando o pastor Ale assume o futebol do Novos Sonhos, foi porque eu saí. Você lembra dessa época? A Lei e Luiz assumiram lá o futebol do Novos Sonhos, depois foram pro Viver. Foi muito nessa época. Eu conhecia era Felipe, o filho do Eli, que era líder dos adolescentes. Isso, ele mesmo. Cezinha. Cezinha. Do skate. Cara, conheci todo mundo nessa época. Aquele outro rapaz do skate que andava com o Cezinha, o Barbudão lá, qual é o nome dele? Ah, não vou lembrar. Ah, ele veio depois. Ah, tá. Então, eu conheci o Cezinha, o Felipe, essa galera, tudo coisa. Então, o Maranhão, a minha esposa fazia congresso de artes, lembra do Roberto Maranhão, Roberto do boneco? Maranhão, sei. Então a gente doutora Val, conheci todo esse povo nessa, mas por pouco a gente se conheceu ali, pastor. Eu acho que talvez até se viu no café de pastores lá. A gente deve ter se encontrado em algum deles, Cara do céu, olha só. Mundo pequeno, mundo Batista pequeno. é minúsculo. Mundo pequeno. Bom, te interrompi, te atrapalhei. Não, mas tranquilo. Aí o que acabou acontecendo? O Marcos Pérez foi na reunião, aí eu falei com o... Nessa época o pastor Vanner, ele era auxiliar, presidente da subseção Centro. Okay. Aí ele conduziu o processo de me preparar para o concílio,
juntamente com, Wagner? com o Pérez, Pérez. né? Juntamente com o Soler, Soler. pastor Soler, né? Aí eu fui pro processo, rapaz, eu falo até hoje. Mas eu não por qual sei, igreja? Pela Liberdade? pela Liberdade. Tá. Eu não sei se o pessoal estava lá por causa da Liberdade ou por causa que o Fausto era o presidente da CBB. 59 pastores Olha que bênção, ali. né? Também estava acontecendo o concílio, um concílio de um pastor lá da... como chama aquele lugar ali da... ali paralelo a Funchal, ali, aquela... Vila Olímpia. Vila Olímpia. O pastor de Vila Olímpia também estava nesse processo, ele estava fazendo uma regularização, que ele tentava assumir a igreja, mas não tinha ainda passado pelo concílio. Sei que foram 59 pastores participando ali, Rapaz. 6 horas de concílio. Olha que bênção. Né? E ainda teve pastor que queria me bombar ainda. Nossa, acontece. Teve pastor que queria me Meu bombar. concílio foi assim, meu pastor já falou pra mim assim, falou, ó, vai chamar toda a associação, né, mas especialmente os amigos, reforça o convite pros amigos. Aí a gente fala assim, faz um café da manhã, depois do café vai pro concílio, quando der 11 horas já liga a churrasqueira, porque é o cheiro... Já começa a invadir o local. Aí teve uns caras que me apertaram no concílio com crítica textual. Não sei se o cara tava estudando aquilo na época, mas ele tipo, fez 4, 5 perguntas de crítica textual. E, poxa, situação chata, difícil. Aí quando foi na oração, meu pastor falou assim, ó, vou pedir pro pastor fulano, que ele era o presidente da associação, da subseção, pedir pro pastor orar e vamos torcer pra ele não fazer nenhuma pergunta na oração. Porque pode acontecer. Nossa, foi isso, eu acho que foi umas 4 horas de concílio. Nossa, e o cara apertou. Não, o concílio que chegou pra mim falaram assim, não, estuda porque tem uma pessoa que ele tem mania. O último concílio que essa pessoa participou, esse pastor, uma questão de ética, eu não vou mencionar o nome. Vou falar. Ele falou assim, ele chegou pro candidato e falou, fale sobre Deus é. Eita. Deus é. Aí eu falei, caramba, ele falou isso. Mas aí depois eu estudando, eu entendi. Ele tava falando sobre ontologia. Sim, é. Ontologia. Deus é. É Deus, é. Né? Então, assim... Não, mas eu participei de uns concílios ali na Associação Centro. Eu já vi um que foi bem apertado. Que o cara era cessacionista e o examinador dele apertou ele, velho. Uhum. Apertou com gosto. Mas também já vi concílio que foi mais de boa, assim. Foi mais tranquilo. O seu aí, pelo jeito... Esses dias eu fui num concílio na PIB de Guarulhos. Conhece lá, não? Sei. Eu vi o pastor Regis colocando alguma coisa do concílio que... ele colocou pra mim. Tem uns 200 pastores ele colocou lá, pra mim lá, que tava cheio. Tava assim, cheio. Foi o concílio mais cheio que eu já fui. Só que o menino lá, o Orlando, é brother meu também. Vou chamar ele pra vir aqui. Preparadíssimo, assim. Preparadíssimo, bom, foi muito bem mesmo. Mas tava lotada a igreja. É assim, os meus estudos, quando alguém fala pra mim de concílio, principalmente lá no Rio de Janeiro, alguns falavam sobre concílio, eu falei assim, olha, o meu concílio, eu levantava às 7:30 da manhã, 8:30 eu já estava sentado estudando, parava pra almoçar 12:00, e depois voltava a estudar 1:30, 2 horas. Olha. E ficava até o horário do jantar. E depois, às vezes, ficava até as 9, 10 horas. Aproveitando a graça comum, hein? Eu fiz isso, pastor Haroldo, por 2 meses. Rapaz. De segunda a sábado, essa era a minha dinâmica. Porque assim, eu tinha saído da empresa. E eu falei, e eu pedi o afastamento. Eu falei, eu quero me preparar. Só que eu quero me preparar, mas não quero me preparar simplesmente porque, ele é ovelha do pastor Fausto. Ele é membro da Liberdade. Eu não quero com essas, sabe, usar essas credenciais. Parênteses. Entendeu? Conhece o Gessé? Pastor Gessé? Sei, conheço. Meu tio, de consideração. Você acredita? Ele quis me impeachment no meu concílio, olha, tá? Que benção. Porque eu pedi autorização. Sabe quando você fala aquele parente errado? Eu pedi autorização eu pedi autorização, falei, eu posso consultar o meu trabalho? Eu pedi a mesa, né?
Eles Nossa, autorizaram. Nossa, não podia? Eles Misericórdia. autorizaram. Eu só tinha que consultar a Bíblia e era uma Bíblia sem folha e sem marcação. Nossa, que absurdo. Não, essa foi a orientação que eu recebi para evitar tá. Já evitar qualquer do problema. plenário alguém reclamar alguma coisa. Nossa, Aí eu cara. pedi logo no começo, se eu precisar, eu posso consultar o meu trabalho? Aí autorizaram. Aí chegou um determinado momento, mas assim, Ipitibá. eu fui consultar o trabalho, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu fui dar uma olhada e assim, eu tava cego, eu não enxergava nada. Não enxergava Nervoso da hora ali, versículo, não enxergava misericórdia. nada. Aí eu falei, olha, eu vou responder pelo que eu sei, né? E aí o pastor Gessé, que eu conheço muito bem ele, Sim. tá assim, viajante da CBB, das convenções o tempo todo, Frequenta. frequente, ativo, né? Ele foi por que eu citei ele aqui? Que eu ia falar isso sobre o concílio. Ele foi, talvez, o que mais me ajudou no meu concílio, cara. Ele não foi no dia, mas no preparo. Não tinha lá na minha subseção, na época, o pré-concílio, que agora os caras estão sempre fazendo. A maioria dos candidatos está passando por pré-concílio. Lá não tinha. Então, meu pré-concílio foi com ele. Um dia eu fui na casa dele, ele pegou uma apostila... Uma ótima pessoa para isso. Ele Não, é. Ele é muito. pra isso, Nossa, sim. ele é muito bom para pra isso. ensino, ele gosta Sim. e ele entra nos debates, Sim. ele ferve em pouca água ali. Ele vai ali, ele vai lá no fundo. Vai, cara. Por que disso? Mas por que disso? É. Porque ele te espreme Então, até. mas esse foi meu pré-concílio, cara. Eu fui Muito na bom. casa dele, passei uma tarde lá, ele tirou uma lista de perguntas e começou. Nossa, saudade dele, viu? Eu, pá. Aí quando terminou, passou o final da tarde, tomamos um café e falou, filho, você tá pronto. Pro concílio, você tá pronto. Não, mas assim, eu comento Aí dele. ele não foi no concílio cara, o cara me apertou. Esse aí da crítica textual foi de lascar. O outro, só que meu examinador era uma mãe, cara. Pastor Edson Plaza, da Igreja Batista do Morro Grande. Sei. A minha avó é fundadora da igreja. E aí tem toda uma relação com a família. Então, eu não fui de lá, eu era do Vilazate, que era a igreja do bairro do lado. Só que meus tios são de lá, meus primos são de lá. De vez em quando eu tô por lá. Então, tinha maior amizade de família, de vó. Aí o pastor Edson era uma benção. Olha, nós sabemos que a palavra de Deus diz isso, mas queremos ouvir o irmão a respeito. Nossa, gente. Aí fica difícil. Então, uma benção, cara. Então, foi bem legal esse rolê todo. Aí ela falou liberdade. Eu falei, nossa, o tio Gessé é de lá. Ele é sogro do meu irmão. Manda um abraço pra ele, que eu tenho saudade Não, dele. até Viu? faz tempo que eu não vejo ele também, mas ele é sogro do meu irmão tá sempre com ele. Ele tava com o processo de abrir uma congregação. A última vez que eu falei com ele, ele tava pra abrir uma Me congregação chamou pra isso também. em algum lugar lá e ele Pirituba. depois mostrou umas fotos, Em Pirituba. Tava começando, o pessoal da família começou aí, mas se eu não tiver enganado, deu uma estagnada, assim. Parece que não vingou, assim, o projeto, porque na casa dele já tem um salãozão embaixo. Sei lá, deve ser uma garagem que devia caber uns 6, 7 carros. Então ali, cadeira, sonzinho, tava começando, me chamou pra ajudá-lo. Acabou não dando tempo, porque eu acho que foi bem quando teve a pandemia. Foi nesse período. É, e aí deu uma Ele parada e acho que não começou, a voltou. pandemia veio e aí ele deu Foi uma... isso, é isso que eu tô Foi isso dizendo. mesmo. É. Aí, então, tipo, a mulher dele é prima de segundo grau do meu pai. Um negócio assim. Só que ele foi, antes de ir pra Liberdade, ele foi da Batista de Vilazate, que foi a igreja que eu fui nascido e criado. Então a gente se conhecia tudo dali, as famílias estavam tudo junto e tal, não sei o quê. E ele me ajudou bastante, assim, não tentou me impeachment, nada disso. Mas qual que foi? Qual foi a pedalada que você deu? Foi essa de olhar constar o trabalho? Porque ele falou que eu não poderia olhar o trabalho. Ele aí conduziu não, a mesa que eu olhei o trabalho e eu não poderia. Aí a mesa trouxe a resposta de que não, ele pediu logo no te começo. autorizou. Ele pediu autorização, né? Foi essa daí. Mas assim, o pastor Gessé eu vejo que é tudo zelo e carinho da parte dele, isso, viu? sim. É, Ele realmente sempre me chamou pra ir nas convenções e nunca deu. Não, vamos lá, divide quarto comigo lá, pô, vai ser legal pra você conhecer e tal. Eu mesmo nunca fui, tenho vontade de ir e nunca deu certo eu ir numa brasileira. Vale a pena você ir. É assim, você tem que ir, mas você não pode esquecer, aqueles que já foram sabem muito bem. Você tem que ir, tem que chegar no dia do encontro dos pastores. E você vai encontrar muitos pastores lá no encontro, no primeiro dia e no segundo. Na verdade, o primeiro dia é meio esvaziado, porque muitos chegam no segundo dia. Já tem uma tática aí, né, para pastores iniciantes. Né? É esvaziado, mas é bom você estar
para você entender toda a dinâmica de como funciona Sim. a CBB, de como que é o Eu acho processo. isso muito legal. Entendeu? É muito, Eu muito recebi bom. aqui o pastor Manu Mesabarba. Conhece ele, não? Sim, sim, sim. Recebi ele aqui. Ele veio aqui no primeiro episódio, né? Muita gente boa, muito amigo meu. E uma das coisas que eu gosto na conversa com ele é que ele conhece um Brasil Batista, eu falo pra ele, né? Que eu não conheço. Então ele traz história do Rio de Janeiro, então ele traz história de Espírito Santo, que ele foi pastor lá há muitos anos. E como ele era vice da Ordem do Brasil, então ele roda o Brasil pregando. Semana tava em Goiás, semana passada tava em Sergipe. E eu gosto de conversar com ele que ele traz essa visão batistona, vamos chamar assim, né? De como que o Batista tá rolando no Brasil. Então eu sinto muita falta, assim, de ir numa convenção e conhecer todos os... Mas bom assim, saber esse se esquema aí. se você não for na CBB, vai na reunião estadual. Não, na estadual eu vou. Na estadual dos pastores, é assim. Você quer ter uma ideia de como é a nacional? Uhum. Uma pontinha, vai no encontro de pastores da Não, estadual. hoje, inclusive, né? Dia que a gente tá gravando, hoje é aniversário da Ordem do Estado, no Brooklyn. Ah, Carlos Agora à Jones, noite. vai ser lá, vai ser lá, é verdade. Vou dar um pulo lá, Vai ser lá, é verdade. Então eu gosto, cara, eu gosto dessa... Juraci. Eu falo pra galera, cara, eu sou batista por convicção, né? Então você não precisa me falar os defeitos dos batistas que eu conheço. Eu sou batista a vida inteira, velho. A vida inteira dentro da minha igreja batista. Eu já conheço, mas... E eu vou dizer uma coisa, olha. Da nossa história de batistas, quantas outras igrejas, e quando eu digo igrejas, denominações, Sim. foram formadas em cima de batistas brasileiros. Sem dúvida. Não, Batistas brasileiros, houve uma ramificação e saíram várias outras. Muitas igrejas neopentecostais, Sim. na atualidade, eu posso te falar pelo menos umas 4, 5, muito conceituada, muito respeitada, vieram com os princípios batistas. Sim, não, e outras que mantêm até o nome. Elas não são mais da convenção, algumas igrejas, mas mantém o nome batista. Aí só quando você chega lá e começa a falar, mas não é da convenção, não. Mas os caras mantêm o nome, né? É um nome forte, denominação centenária, imagina. Então tem algumas batistas que falam, mas você não é batista, não. Não é, mas não é da convenção. Então por que você continua batista? É que tem algumas que nome, né? são da CBN. Ah, não, as nacionais, é outra convenção, né? Não, mas eu conheço umas independentes. Então chegava também. Igreja Batista, sei lá, Poder da Palavra. Legal, tal, não sei o quê. Só que eu era daquela associação e nunca ouvi falar naquela igreja. Nós temos aqui na Sudocap tem algumas assim, né? Algumas igrejas assim. Aí conheci o pastor, falei, ei, pastor, mas tal, não sei o quê. Não, eu era da Igreja Batista tal. Aí acabei saindo e começamos esse trabalho. Algumas eu já vi fechar, inclusive. Esse é um dos pontos. Igreja Batista Águas que Curam. Igreja Batista não tem muito esse nome, né? Mas assim, eu vou te dizer uma Águas que Curam. Então, Igreja Batista Águas que Curam. Rapaz, isso aí acho que não é bem batista brasileiro, pelo menos. Assim, tem muitas... eu acho que eu posso falar. Pode. Eu vi uma igreja, um dia desses negócios de ser rodando na internet. O nome da igreja era Igreja Águias Day. Que isso? Águias Day. Aí eu fiquei olhando para aquilo, Águias Day. Eu falei, Agnus Day. Eu falei, gente do céu, alguém ouviu falar Agnus Day e achou legal, entendeu? Águias Day. E colocou. Eu achei que você ia falar que leu errado, cara, mas não. Leu errado quem... A pessoa entendeu e colocou o nome. Oh, Deus, tem misericórdia. Eu vou pedir depois até pra cortar, porque vai que de repente alguém tá assistindo lá dessa igreja. Não, mas só falou o nome da igreja. Eu só falei o nome da igreja, mas assim... Isso, que deveria ser Agnus Dei, pelo Agnus jeito, Dei, né? Pelo que eu entendi, eu acho que é Agnus Dei. Só que assim, numa das matérias que a gente vê no nosso conceito batista de ser. O conceito batista de ser é o plano cooperativo. Certo. Nós somos cooperativos por essência. Essência, né? Sim. Nossa essência, se não fosse pelo plano cooperativo dos batistas americanos enviarem missionários, e assim, a Junta de Richmond mandou mais de 3.000 missionários espalhados pelo mundo. Caramba. O primeiro missionário
da Junta Batista de Richmond era um negro. Olha, interessante. Era um Bom negro, saber disso. Né? E aí o Bagby, os Bagbys são os mais longivos no Brasil. Mas teve muitos pares, como Zacarias Taylor, como o Antônio Teixeira, que participou, Salomão Ginsburg, né? Que são todos da história ali, que estão participando durante esse período, andavam todos juntos praticamente com William Bagby, né? E aí você verifica que eles vieram e eles ensinaram a forma de ser batista. Uhum. Só que assim, numa das gerações, eu tava um dia eu entrei lá lá no Rio, eu tava lá e o pastor Fernando me chamou, né? Falou assim: "Ô Nelson, vem aqui que eu quero falar contigo. A gente vai almoçar junto, mas vou estar numa reunião, se eu estiver na reunião, você pode entrar." Aí eu entrei, né? Cheguei lá, né? Falei com a secretária dele, mandei mensagem: "Ah, tá aqui, pode entrar." Aí eu entrei, tava ele, os gerentes, e tava o pessoal do seminário, enquanto Missões Nacionais, né? Hoje ele tá na CBB. Aí ele pegou, e eu tava lá, entrei, sentei na mesa, fiquei caladinho. Aí eu vi ele falando com o pessoal dos seminários, falando assim: por que nós estamos perdendo os nossos valores batistas de ser? Porque abriu-se muitos seminários. Os nossos seminários, que são fundados pela nossa convenção, eles estão esvaziados. E aí ele começou a pontuar algumas. E um dos pontos que ele falou, os valores batistas perdeu porque a gente não está formando pastores no conceito e no molde que a gente tem da nossa identidade. A gente tem pastores que são formados em outras instituições, e tem instituições muito boas, Sim. Só que não são... Mas a questão é outra teologia, né? Esse é o ponto, né? É outra teologia e outros valores. Não ensinam os nossos valores, a nossa identidade do que é ser batista, né? E um dos pontos que ele falou assim: por que hoje nós cantamos tantas músicas americanas? A maioria das músicas são tudo traduzidas. Porque os nossos seminários não tem mais... música, né? Não tem música. Nós fechamos, a maioria dos nossos seminários fechou-se a área de música. Então, assim, por isso não tem gente que compõe nossas músicas. A gente tem que importar a música de lá. E ele falando para os caras, falando: a gente tem que mudar, tem que mudar. E assim, eu vejo que ele indo agora para a CBB, que foi para a CBB, ele já tem dado uma nova, ao longo desses 6, nós estamos em agosto, 8 meses, eu já percebi alguns direcionamentos, tanto nos seminários, quanto na parte de educação, quanto algumas questões relacionadas à música. Mas assim, eu vejo que muitos se perderam e muitos saíram, e tem muitos pastores ainda que falam que, pra que plano cooperativo? Aí não, pô. Infelizmente, eu sei. Eu, enquanto mobilizador de missões nacionais, pastor Haroldo, eu converso com muitos pastores. Eu, antes de ir para o Rio, conversei com muitos pastores aqui em São Paulo. Fui para o Rio. Lá no Rio, aqui em São Paulo, nós temos algo em torno de 1.200, 1.300 igrejas e mais umas 600 congregações, que dá algo em torno de 1.900, 1.800 igrejas. Lá no Rio, nós temos 528 igrejas na Convenção Carioca, e nós temos 1.300 igrejas na Fluminense e mais umas 700 congregações. Que dá um total aí, alguém falava de 2.400, mas dá quase 2.800 igrejas. E muitas igrejas, eu conversando com no acampamento do ano passado, falhou o nome dele. De quem? O executivo lá da convenção do Fluminense, que é do Espírito Santo. Não conheço. Nossa, deu um branco o nome dele. Mas aí você que tá em casa, você vai lembrar o nome dele. Sim, já lembra. E aí, conversando com ele, ele tava chegando, né? E aí, conversando com ele, eu falei assim: pastor, nós temos um programa a Junta de Missões Nacionais tem um programa de revitalização de igreja que, assim, nós queremos ajudar, nós podemos trabalhar com igreja multiplicadora, mas também existe o processo de revitalização de igreja. Tem muitos pastores da convenção que vêm pedir ajuda pra gente. Né? O que Missões Nacionais pode fazer? Assim,
a gente pode fazer, mas você vai ter que falar com a sua associação vai ter que levar para a convenção, que a convenção sei que tem alguma coisa. Uhum. Mas eu, como missões nacionais, eu não posso intervir direto na sua igreja a seu pedido, porque eu vou arranjar um problema interno. Uhum. E aí, eu conversando com ele falou assim, pastor, nós estamos com uma situação bem complicada. Nós temos algo em torno de 80, números que ele falou assim, números gerais, nós temos 300 igrejas em processo de fechamento. Nossa. Desculpa, 80 igrejas num processo de fechamento e 300 igrejas precisando de revitalização, já mapeada. Nossa. Né? Aí eu falei, então, vamos conversar. Baita desafio. Aí cheguei, levei ele para conversar com alguns executivos, falei com o pessoal lá na junta. E aí foi. E quando eu estava para vir para São Paulo, falei com o pastor Fabrício já tinha assumido. Aí o pastor Fabrício falou assim, pastor Nelson, nós vamos conversar agora sobre esse assunto de revitalização e vai ser a reunião semana que vem. Falei, poxa, pastor, eu tô indo embora pro Rio, para São Paulo. Eu tô indo lá para Cristolândia assumir o projeto. Gostaria muito de estar presente. Mas eles estão trabalhando isso. E aqui em São Paulo, nós temos muitas igrejas nesse contexto. E aí o que acaba acontecendo? Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes acabam abraçando algumas metodologias, modelos assim, alguns modelos que não é exatamente aquilo que não, que vai piorando que essa a gente, questão da que a perda gente da acredita. identidade, né? Vai se afastando, vai se afastando, entendeu? E assim, tem muitos modelos que a gente pode trabalhar. E assim, igreja multiplicadora é um modelo bíblico que é o abraçado exatamente começou lá pela pessoal de Belo Horizonte, né? E a gente tem essa dinâmica. Tem alguns que usam DNA. Só que assim, vai se distanciando. Tem pastores que não vão na reunião dos pastores. Tem pastores que vão na reunião da associação. Entendeu? Não manda plano cooperativo. Entendeu? Mesmo que seja um valor. E eu lembro que eu estava conversando com o pastor Adilson quando ele estava à frente da CEBESP. E ele falou assim, ó, e eu estava participando num projeto lá com ele de fazer reuniões em associações para apresentar, mesmo que a igreja mandasse uma oferta. Mas manda alguma oferta. Entendi. Para participar, né? Para participar. A cooperação é do DNA nosso. O processo cooperativo é um processo nosso. E hoje, a Junta de Missões Nacionais, ela atua, e é assim, a gente sempre fala, e vocês, e quem está em casa, ou quem ouve, sempre vai achar que é um jargão, né? A junta não tem missionários. Os missionários são dos batistas. Igreja, né? É as igrejas que mandam oferta. Hoje, por exemplo, lá na Cristolândia Aparelheiros, eu estou falando com o irmão Jean, que é dos homens. Já conversamos com o pastor Cláudio. E assim, a gente tem um desafio muito grande, porque aquela casa que você viu, e o desafio é você entrar falar conosco aí, pergunta pro pastor Haroldo do contato, pra gente mostrar o que é. Pastor Jairo mesmo, ele foi contigo aquela época para conhecer, agora recente, conhecer a Cristolândia Aparelheiros. Ele não conhecia. Quase 9 anos, né? Isso? 8 anos vai fazer agora. Né? E aí o desafio nosso lá é o quê? É a gente reconstruir o local. O telhado lá chove o telhado todo. O pastor Jean tá para nos apoiar aí juntamente com os homens da Sudocap, os homens do ABC também estão apoiando. Legal. Né? Para fazer uma força, eles vão lá agora dia 12 de... Vão agora em setembro, não lembro se é 12 ou 23 de setembro. Eles vão lá para ajudar. Vamos verificar se conseguem nos apoiar a refazendo o telhado. A gente está buscando doações aí para colocar as telhas, para cobrir as telhas. Nós precisamos reconstruir a capela, porque capela eu entendo que é igreja, entendeu? Sem dúvida. Os alunos que estão lá, eles têm que se sentir inseridos num contexto de igreja. Eles têm que entender que eles estão num processo, né, que é por causa dos batistas brasileiros que contribuem para encaminhar esse processo todo, entendeu? Então, assim, é tudo um plano cooperativo. A campanha agora Minha Pátria para Cristo é um trabalho dos batistas brasileiros. São quase 1.200 missionários espalhados em mais de 500 projetos espalhados pelo Brasil.
Então, assim, são muitas frentes. Você sabe que quando eu assumi aqui a juventude na primeira, eu fui fazer um levantamento mais denominacional, assim, né? Por quê? Tem um movimento acontecendo nas igrejas. Claro, você sempre tem um jovem ou outro que acaba se afastando, se desviando, às vezes na transição para a universidade, às vezes na universidade, enfim. Mas também tem acontecido um outro evento, vamos chamar assim, nas igrejas mais históricas, né? As juventudes, elas estão migrando para as church, que a gente chama, né? Então estão saindo das igrejas históricas e migrando para essas igrejas que têm uma outra proposta, um outro tipo de trabalho. Eu sempre falei que o desafio para trabalhar com jovens e adolescentes na igreja é explicar o seguinte: falar, ó, a nossa igreja aqui é uma igreja para a família toda. Uhum. Então, quando a gente chega aqui no domingo, um dia vai cantar um hino do cantor cristão, porque tem uns irmãos aqui que são da igreja há 50 anos. Uhum. A igreja lá vai fazer 92, né? Então tem irmãos aqui há 50, 40, 30 anos, são avós, tios aí de vocês ou não, mas a igreja também tem que olhar para eles. Não dá só pra gente virar a página como se eles não tivessem. Os caras construíram tudo até aqui e agora a gente age como se os caras não tivessem aqui. Não. Então a gente é uma igreja da família, o culto tem que alcançar todo mundo. Agora, em nosso favor, a gente tem o sábado. O que vocês querem fazer? Pra mim não tem problema, mano. É pizza, é festa, é comida, é futebol, é jogo. O que vocês quiserem fazer. Eu só não abro mão da oração e da palavra. O resto, vamos encontrar. E aí fomos encontrando, fazendo programação. Só que essa galera às vezes migra pra uma igreja que ele não tem esse problema de gerações. A igreja já é feita pro jovem, cara. É telão, é luz, é fumaça, é... Eu lembro quando a Hillsong chegou no Brasil, e eu fui lá conhecer porque tinha um amigo meu que tocava lá. Que tava lá na Augusta, né? Não, na Barra Funda ali, era uma casa de show chamada Seringueira, em frente ao Parque da Água Branca. Ah, depois que eles foram pra Augusta. Que teve um período que ele esteve na Augusta. Não sei, Eles começaram a fazer alguns cultos numa... Como eu posso dizer? Eu vou dizer casa de show na Augusta, pra não ser tão agressivo assim. Não, mas eles faziam na Augusta numa segunda ou terça-feira. O que eu fui era uma casa de show mesmo. Eu tô aliviando, em nome de Jesus, não. Mas era uma casa de show, era do lado do Villa Country, ali na Barra Funda e tal. Chamava Seringueira. Só que era assim, a locação era pro domingo. No domingo tinha o culto lá, não tinha essa. E os caras tinham 400 a 500 voluntários. Voluntários, cara, que às vezes na igreja você tá fazendo jejum pra ter voluntário na igreja. E lá chovia voluntário. Você saía da estação da Barra Funda, já tinha uma meia dúzia ali com plaquinha falando, ó, você tá vindo pra Hillsong e tal. Então os caras têm todo esse movimento que de uma certa forma, não vou aprofundar muito nisso, mas atrai o jovem. O cara chega lá, o telão, a luz, o jeito, a forma e tal. Cara, eu também na minha juventude vi tudo isso. Na época eu ia no Bola de Neve, eu ia no show da Renascer. Então eu conheci tudo isso, mas eu sempre gostei de ser batista e sempre ficava lá. Mas rola hoje um êxodo para essas igrejas. E tem umas igrejas que estão crescendo muito. Esse modelo de igreja de franquia, não sei se eu posso chamar assim, mas... eu vou dizer que o pastor Diogo Carvalho, lá da junta lá, ele fala que são igrejas satélite. Satélite, boa. Eu ouço ele na 316 às vezes lá. Eu gosto da 316 também. Aí, enfim. Então, tem esse êxodo, né? Então eu chego e falo, galera, aqui a gente tem que ser uma igreja pra todo mundo, né? Pois bem. E aí nessa, o que atrai também a juventude nisso? O engajamento que eles têm em projeto social, em ajudar, em servir. Essa geração tem esse... Eu quero fazer alguma coisa pelo outro, eu quero fazer alguma coisa pelo mundo. Aí eu fui fazer um levantamento denominacional do que a gente faz. Aí fui pesquisar projeto da junta, fui ver tudo isso, eu falei, galera, fala aí, o que vocês querem fazer? Não, eu quero fazer um trabalho com criança, carente. Conhece o Lar Batista? Não. Falei, poxa, seria bom conhecer. Ah, não, eu gosto de fazer trabalho em asilo e tal. Falei, é mesmo? Você conhece o Recanto dos Avós? Não conheço. Aí eu fui ver, cara. Hélio de Biasi. Talvez, por conta desse distanciamento de realidade, né?
a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo, cara. Eu falo, não, eu quero ajudar refugiado. Tem, a Junta de Missões Mundiais faz isso. Não, eu quero Nós trabalhar... temos a Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria. Então, cara, eu fui Em lá com os Morungaba afegãos lá, eu fui lá, É. a gente cantou lá. Aí eu falei assim, não, os afegãos... Aqui, venezuelano, tinha uma casa, Minha Pátria, em Guarulhos. A gente foi levar doações lá uma vez. Não, quero drogado. Cristolândia. Tem tudo, cara, a gente tá fazendo tudo. Por que que a gente não tá se envolvendo nisso? E aí tá tipo olhando, namorando, né? Outros projetos fazendo, mas a gente faz. Aí a gente não tá indo, não tá orando, porque nem sabe que existe, também não tá contribuindo. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, mano, a gente tá em crise, tipo assim, a gente não tá enxergando o que a gente mesmo tá fazendo. É que assim, deixa eu ver como que eu coloco isso pra você. Tem É que você puxou vários pontos aí, Nossa, tá? Você puxou desculpa. vários e Desculpa, assim... acho que eu tenho alguma... Se eu for TDAH. entrar na questão de igrejas satélites, a gente tem algumas igrejas aqui em São Paulo que são muito Sim. fortes no meio batista, que ainda leva o nome batista, Sim, entendeu? Que tem igrejas aí que tem uma em cada cidade que é conduzida por uma igreja mãe. sim. Lá no Rio de Janeiro também tem uma igreja que é Faz voltado isso. para jovens, que é muito forte, que começou lá na Barra da Tijuca, entendeu? Só que o foco deles são os jovens. Uhum. Só que o foco sendo os jovens, a maioria dos jovens, com todo respeito aos jovens economicamente ativos, mas muitos deles, principalmente os adolescentes, não é uma população economicamente ativa. Não, sem dúvida. Na verdade, eles atraem a programação voltada para os adolescentes e para os jovens, mas o foco são os pais. Porque se ele leva o jovem, se ele leva o adolescente, o pai vai acompanhar o filho. Ele alcança. E o pai vai ser dizimista naquela outra igreja. Uhum. Só que tem um pequeno detalhe. Essas igrejas, muitas dessas igrejas, a grande maioria dessas igrejas, elas têm algo chamado visão. Uhum. Às vezes a gente não tem visão, às vezes o nosso foco ministerial não é muito claro para a igreja. Né? Nossa, está dizendo da liderança da igreja local. A liderança ali. da igreja local. O pastor John Wirt, ele escreveu um livro chamado O Novo Normal. Tá. E esse Novo Normal não tem nada a ver com pandemia, tá? Ele escreveu esse livro antes da pandemia. Olha. E esse livro, O Novo Normal, ele começa escrevendo... no primeiro momento que ele escreve, na introdução do livro, ele relata uma história que ele estava num encontro de pastores nos Estados Unidos. Dr. John Wirt, ele já veio fazer seminários aqui no Brasil. E ele é um consultor de revitalização de igreja. Certo. Né? E ele começa contando por que ele foi escrever esse livro. Ele estava no encontro de pastores e chegando no encontro de pastores, ele começou a ver um pastor falando pro outro assim: aquela igreja ali, aquela igreja lá tá fadada a morrer. Sem chance. Sem chance, aquela igreja não sei o quê. Nem tal, Jesus tal. dá jeito ali. Entendeu? Coisas assim, exatamente. Nem Jesus dá jeito. Infelizmente, né? Ouvir uma coisa dessa é muito triste. Aí ele pegou e falou assim, ele pediu a palavra no meio da reunião e falou: gente, deixa eu só falar uma coisa. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu não aceitaria ninguém falando da minha esposa como que, essa daí vai ficar nisso aí mesmo, é medíocre mesmo, essa daí não tem jeito. Nós estamos falando da noiva de Cristo. E aí ele começa o livro por aí. E aí ele faz algumas comparações da igreja. Ele faz uma comparação que tem igreja que é tipo carrinho bate-bate. O que é um carrinho bate-bate? Um carrinho pra bater, né? Carrinho que você vai num parque de diversões, Sim. você paga um tempo lá, você entra e você ligou o negócio, os carrinhos saem batendo, aí você bate num, bate no outro, dá risada, e bate, e volta, e vira, e vai, e ri, e se diverte. E ele falou assim: tem igreja que é carrinho bate-bate. Não sai do lugar. Nossa.
se encontra, tem atividade, tem programa, tem um monte de coisa para acontecer, mas não tem alvo, não tem objetivo, não tem foco. Tá ali no carrinho, é o encontro das mulheres, é encontro dos homens, é encontro dos jovens. Mas para qual objetivo? Quantos foram evangelizados? Qual é o foco dessa programação? É uma programação para cumprir tabela, né? Aí ele fala assim, tem igreja, aí ele traz um outro paralelo de igreja. A igreja, ela tem que ser como um trem. O trem são vagões um atrás do outro. Tem que estar no mesmo trilho. Tem que estar no mesmo foco. Não é no trilho paralelo. Não é caminhando para outro lado. Tem que estar seguindo a locomotiva. Então ele fala que... E aí, ele, por último livro que ele fez, ele colocou que a nossa igreja tem que ser uma igreja que tem que ser conduzido como um barco à vela. Um barco à vela, você ajusta a vela para pegar a melhor direção do vento. O vento vem e você vai caminhando para lá. E você ajusta para que o vento conduza o barco. Sim. E esse vento, ele fala, esse vento é o sopro do Espírito Santo, né, de Deus. Claro. Sensacional. Né? E ele coloca assim, e aí ele fala sobre o projeto de revitalização. A igreja, ela tem que saber quem ela é. Qual que é a missão da igreja? Por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso foco? É a missão. Aí, depois da missão, ele fala assim, a igreja tem que ter uma visão. A visão é onde nós estamos inseridos, qual é o contexto do nosso bairro, da nossa região, das ruas que têm à direita, à esquerda, para baixo, qual que é o contexto? Nós estamos inseridos o quê? Para a gente, em cima da missão, a gente desenhar a visão que nós vamos alcançar. E aí ele cita um paralelo quase igual aquele livro do Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, né? Que o Blackaby fala que teve uma igreja lá que começou um projeto de ônibus e buscar criança, e a igreja cresceu, né? E aí todo mundo foi comprar ônibus também, achando que ia crescer. Que era isso. E não aconteceu. E ele fala assim, você tem que ver, tem que ter a visão para a sua região. Aí ele falou, em cima da visão, você vai montar a sua estrutura. O que você precisa? Quem são as pessoas? Quais são os dons que você precisa para fazer a administração? E aí, depois que você montar a estrutura, você monta os ministérios que vão direcionar para acompanhar aquela visão para cumprir a missão. Sim, sim. Né? E aí ele falou assim, quando você chega nos ministérios, você chegou no ministério, está acontecendo, você tem que voltar para onde? Tem que voltar para a missão. Porque senão, fica uma igreja voltada em cima da estrutura. Aí ele falou assim, quando chega no contexto, ele fala que é um elipse, né? Então é missão, visão, estrutura, ministério. Se você do ministério não volta para reavaliar a sua missão, rever os seus valores, a sua identidade, você começa a cair aqui. Você vai chegar num momento de nostalgia. Ai, porque na época do pastor tal, a nossa igreja crescia. Ai, nós tínhamos uns programas tais, nós tínhamos aquilo outro. E ele falou assim, se na nostalgia normalmente o pessoal faz o quê? O pessoal volta, mas em vez de voltar para a missão, volta para a estrutura. Vai reavaliar a estrutura. E aí, continua patinando. Aí, o próximo estágio depois da nostalgia é a polarização. Eu sou do pastor tal, eu sou do outro, eu sou desse auxiliar, eu sou daquele, eu sou daquele. E aí começa os guetos brigando dentro da igreja. Tudo porque o povo perdeu a missão, né? Perdeu o foco da missão. Aí o que acaba acontecendo? Divisão da igreja. Então, ele nesse livro Novo Normal, ele trabalha todo esse processo de identidade, de valores, de revitalização, de quem são os batistas. Para revitalizar a partir disso, né? Vai revitalizar para quê? Porque aí fica essa procura por método, né? Você Exatamente. falou do ônibus, né? Exatamente. Tal método, tal igreja cresceu com tal método. Vamos fazer o que aquele pastor está fazendo lá. Né? É um erro muito... Então, assim, aí a gente vai querer entrar nessas church, né? E eu lembro de um pastor que eu questionei muito ele. Era um par meu. E ele estava trazendo, eu falei assim, meu irmão, você está querendo revitalizar os jovens?
Mas você tá trazendo o debate do Batman aqui, meu. Ixi. O rapaz veio falar sobre comics. O cara falou, o rapaz ficou 50 minutos falando do Batman. E quando ele foi citar um versículo bíblico, ele não conseguiu nem dizer onde estava a referência do versículo que ele estava falando. Aí Falo, gente, fica difícil, hein? a nossa base tem que ser Palavra. esse livro aqui. Porque senão fica difícil. Muito construir difícil. em cima do quê, né? Né? Muito difícil. E, Nelson, você também tem uma vasta experiência aí de missões, né? Não dá pra você contar tudo. Já vai ter que arrumar um outro episódio pra você vir, Nelson. Eu acho que eu falei demais, né? Falei muita coisa. Né? E eu gosto de história, cara. Então você foi falando umas coisas aí, minha cabeça foi viajando. Eu tentei não perguntar muito, mas também não consegui. A ideia é essa. Mas eu queria que você pincelasse, assim, só rapidinho, como foi seu chamado, se foi mais específico para missões, essa conversa com Eli ou não, e onde você caminhou, talvez desde quando você era promotor. Eu sei que você tem histórias em vários lugares, você acabou de falar que você era mobilizador, agora tá na Cristolândia. Como foi sua caminhada aí, com missões ou em missões? A minha caminhada em missões é desde 2006, quando eu comecei como promotor, né, de missões. Lá na Vila Dalila. Lá no Dalila. Né, ixi, tem história, eu sei que tem. Então só por onde você foi passando, o pessoal... Aí eu fui na Liberdade, eu tava cuidando das congregações. Como chegou na junta? Desde 2006 com uma pessoa chamada Maria Helena Leão, que era uma das mobilizadoras, e Fabiola também, em 2005, quando ela passou aqui por São Paulo. Então eu tinha contato. A Fabiola hoje é a gerente do que cuida da Cristolândia. Por ser promotor, você tinha um contato com esse pessoal da junta já, né? Tinha contato. Né? E aí eu sempre admirava muito o trabalho dos missionários. E eu digo para você, eu digo assim, olha, que o promotor é o primeiro passo para ser um missionário, viu? Né? Via de regra. Já tem o coração em missões ali. Tem. Ele vai conhecendo os projetos. É muito louco, né? Você vai. E assim, o desafio é normalmente ir conhecer. E assim, eu deixo um desafio para todos que estão nos acompanhando aqui. Por gentileza, vá lá conhecer. Não fique só ouvindo Cristolândia Aparelheiros. Boa. Vá lá conhecer Cristolândia Aparelheiros, ver o que é o dia a dia. Nós tivemos um aluno agora recentemente que ele tinha um dente quebrado, e ele começou a ficar com dor. Aí o menino ficou com dor, e aí o menino chegou lá e tava com dor, e tava saindo pus do dente, e aí a gente foi lá e vamos resolver o dente do menino, eu e minha esposa, né? E corre daqui, corre de lá. Da onde a gente consegue? Não sei, vamos ver. Aí a minha esposa pegou o cartão e passou o cartão e foi lá arrumar o dente dele, começou a fazer o canal. E o menino chegou assim pra gente, assim, falou assim: poxa, pastor, olha, 6 anos que eu tô com esse dente, já não tinha nem perspectiva de arrumar esse dente. E vocês estão me dando alegria de arrumar esse dente. Aí depois a gente pegou a foto dele, antes e depois, ele com o dente. E aí ele chegou lá no escritório e veio falar assim: pastor, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu fiz um negócio errado na casa. Eu sei que eu vou levar advertência, mas eu vou contar. E aí ele veio contar. Mas ele veio contar porque o amor de Cristo nos constrange. Constrangeu, cara. Né? Ele se sentiu constrangido de ver o dente sendo arrumado e ele agindo, desculpa a expressão, com patifaria. Sim, entendeu? Dando mancada com quem dando ajudou, mancada, né? Com quem tá ajudando. Então, assim, eu convido você a estar lá para você ver, conhecer as histórias de cada um dos alunos. E assim, missões não é só o fator de eu mandar uma oferta para lá e deixa lá acontecer. Porque uma oferta você manda lá para Criança Esperança, você manda para quando acontece uma calamidade, né? Então, você manda. Mas assim, uma outra coisa é você estar lá vendo aquilo que você está participando. Isso é missões. E aí você vai se envolvendo. E eu e minha esposa, nós fomos nos envolvendo. A minha esposa é formada em música. Mas aí ela, depois de 30 anos, ela decidiu parar com música. E aí eu vim pra ouvir pagode agora lá, misericórdia. Sofrimento pra irmã. Perdão, irmã Ivone. E aí a gente foi pra missões e aí ela veio comigo, entendeu? Então, a gente tem estado aí, a gente já foi pra Moçambique. Olha aí, né? Já conhecemos aí uma outra realidade de cultura. Fomos 2 vezes pra lá.
ficamos Que um período legal. lá em Moçambique, entendeu? Tivemos algumas viagens para o Nordeste, tivemos viagens para o Amazonas, Uhum. tivemos viagem para o Sul, tivemos viagem para o interior de São Paulo, Olha. tivemos viagem para Recife, para Exu, terra de Exu, Luiz Gonzaga, Pernambuco, né? Pernambuco, entendeu? Então, assim, a gente caminhou aí. Isso tudo já na junta? Como é que você chegou na junta? Viu um projeto? Deus tocou no coração de forma específica? Como que foi isso aí? Deus vai conduzindo, você Tá. vai caminhando. Vai aproximando, Você vai se conhecendo? aproximando, vai se aproximando. Algumas viagens foram com a junta, outras foram independente com igreja, com um Olha. grupo, levando um grupo para missões, entendeu? Então, é assim, é você respirar. Hoje, eu e Ivone, nós temos um ritmo muito, muito intenso. Intenso. né? Mas assim, nós podemos vislumbrar e ver a graça de Deus a cada dia, em cada circunstância. E às vezes a gente para assim, e agora? Como nós vamos resolver esse imbróglio? Senhor, nos dê sabedoria. E Deus mostra a solução. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um amicíssimo meu, assim. Ele é um cara que ama missões, sabe? Mas às vezes ele tem alguns embates institucionais, né? Vamos chamar assim. Então o cara chega pra mim e falava assim, eu não concordo com a forma que a junta direciona as coisas. Falei, cara, que interessante, né? Então a gente tem lá a junta, que é nossa, né? Dos batistas, das igrejas, dos membros das igrejas batistas, fazendo um trabalho. Vamos colocar aí a informação que eu tinha na época era de 1.000, né? Os caras sustentando 1.000 missionários espalhados pelo Brasil fazendo trabalho, mas a gente acha que tem que direcionar o trabalho que eles estão fazendo. Não, mas eu já sei caso de missionário que ganhava muito pouco. Eu falei, você pode ajudar esse missionário? Posso. Então ajuda ele, irmão. Ajuda ele. A junta tá fazendo a parte que ela consegue fazer e você faz a que você consegue fazer, mas não precisa tretar com a junta não, cara. Os caras estão trabalhando, os caras estão fazendo um trabalho que a gente não faz, que muitas vezes a gente não ora, que muitas vezes a gente não contribui, mas a gente entende que não, já que é nosso, a gente decide. Para, cara! Então, falta, como eu falei da juventude ainda há pouco, acho que falta uma visão mais clara, e eu acho que essa visão mais clara é por falta de interesse, e eu acho que essa falta de interesse não tem jeito, acaba recaindo sempre sobre a liderança, e às vezes sobre o pastor, né? Uhum. Porque às vezes a igreja local não está envolvida em nada daquilo, como eu constatei, pesquisando, que ninguém sabia da existência dos trabalhos que a junta de missões, por exemplo, faz. É que o que acaba acontecendo, pastor Haroldo, muitos que fazem esse tipo de colocação são pessoas que, a grande maioria, eu já tive constatado isso em conversa mesmo, né? São pessoas que não enviam oferta, Né? são pessoas que querem justificar por que não enviam a oferta, por que não adotam um missionário, e aí ele quer justificar o motivo dele Por não que fazer não, o ID. né? Dele não fazer o ID. Aí tem uma contrapartida. Tem aqueles outros que querem fazer o ID por conta própria. Isso. Por exemplo, a igreja, nós vamos juntar um missionário tal no campo tal. Beleza. Maravilha. Só que você tem que tomar cuidado, porque aquele missionário, como você e como eu, como qualquer outro, ele pode ficar doente. Ele pode precisar de um médico. Ele pode ter um período que ele vai precisar se tratar. E aí, quando ele se trata, quem fica no lugar dele? Quem é o missionário que você vai... A sua igreja vai conseguir sustentar 2 missionários? Ele tá doente. Ele precisou se afastar para fazer algum tratamento aí por 6 meses. Enquanto ele sai, você vai bancar ele e vai bancar um outro missionário para colocar lá no lugar? Sua igreja consegue isso? Porque às vezes fecha parceria com alguém. Esse aqui é um missionário da igreja. Nós que mandamos. Às vezes a igreja não consegue mal pagar o pastor da igreja. Sim, Tem dificuldade exato. até pagar a irmã para limpar a igreja, a faxineira. Então, eu sou muito favorável, eu gosto dessa ideia, né? É particular, pode estar errada, mas é minha, né? Eu sempre gosto de uma oferta, por exemplo, de missões compartilhadas, sabe? Não, a gente quer dar uma oferta pro missionário que veio aqui na igreja, quer honrar ele. Amém, dá oferta pro missionário, não tem problema. Mas não deixa de dar oferta pra junta. Uma coisa não Né? substitui a outra. Exato, falei, divide, sei lá,
o alvo era R$1.000, vai dar 500 para um, 500 para outro, porque a junta faz um trabalho, cara, com todas as suas dificuldades, defeitos, desafios, limitações, que a gente não consegue fazer sozinho, que você acabou de dar um exemplo. Falo, mano, então eu ajudar o missionário aqui não resolve os outros 1.200 que tá no campo. É isso que a gente tem que entender. Então ajuda aqui, tá tudo bem. Mas não deixa de ajudar lá que tá fazendo um trabalho que a gente não vai fazer. E aí no final dessa conversa fez que eu falei pra ele, mano, você tem condições de ajudar esse missionário? Ajuda. Mas para de criticar a junta, porque ela tá fazendo todo um outro trabalho que você nunca vai fazer. Ah, mas eu não concordo com o salário. Eu falei, mano, não tô entendendo. Aí entra no que você falou. Das duas, uma. Ou é a pessoa que não quer fazer e quer justificar, ou eu quero fazer do meu jeito. Às vezes... Eu só quero concluir a sua fala relacionada a isso. Hoje, a junta ela tem alguns padrões, uma escala de missionário. Tem um missionário radical, Sim. que ele é 100% voluntário. Ele é voluntário. A igreja que envia, que banca de alguma forma. De alguma forma mantém algum sustento dele, ou às vezes ele faz uma reserva antes de vir para o campo, ele quer ter uma experiência de 1 ano no campo. Tem um missionário em formação que percebe um valor, uma ajuda, mas o missionário em formação, a junta paga o curso de teologia dele, ele não paga nada para isso. Ele é preparado durante 3, 4 anos ao curso de teologia dele. Tem um missionário contratado. Missionário contratado, ele normalmente, quando ele a junta tem a prebenda do missionário, tem o plano de saúde do missionário, porque precisa ter, né? Isso é bom. Tem plano odontológico e, em alguns casos, dependendo, a junta paga ainda o aluguel da casa. Aluguel da casa. Olha aí. Né? Então, assim, tem todo esse respaldo que a junta faz junto aos missionários. Sim. Não vou entrar na questão dos valores. Não. Porque, assim, é oferta. A gente vive de oferta. O momento da campanha é onde se arrecada o maior valor para fazer a recomposição todo, né? Dos outros 12 meses. Sim, é nesse período que entra. Então, até dezembro entra um valor significativo. Janeiro já não entra tanto. Fevereiro, março, que vai caindo. Até isso tem que ser explicado nas igrejas, que às vezes chega lá, o alvo, tantos milhões. Nossa! Mas pra que um alvo tão grande desse? Falei, mano, é a única vez no ano que você tá ofertando para missões nacionais. Por isso que o valor é alto, porque eles dividem nos 12 meses. Agora, salvo engano, acho que é 22 milhões, né? 22 eu não vi o... São 22 milhões. Tá lançando agora, né? Teve encontro de promotores esse final de semana em Sumaré. Teve um encontro agora em Sumaré. Então, olha, se nós fizermos um cálculo aqui, são 22 milhões. 22, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não dá nem zero aqui. Dividido, nós somos aproximadamente algo em torno de 6 milhões e 500 mil batistas, né? Então, se a gente colocar aí, dá algo em torno de... 3, é isso? R$3,38 por batista. Por batista. Não sei se dá para pegar aqui, ó. R$3,38. Vergonha, né? Assim, tem muitos que não mandam. Tem muitos que não ofertam. Claro que não. Entendeu? Então, assim, é uma oferta única que você vai mandar. Só que o que acaba acontecendo é que tem muitos que não enviam oferta, tem muitos que não participam, não entenderam a graça. A graça e a missão da igreja, como você ressaltou, né? Pastor, a gente vai ter que encerrar, o tempo voou. Eu tinha, assim, muitas outras perguntas referente à missão e tal, né? O pastor tá trabalhando ali em Parelheiros, gente. E aí, depois que eu conheci lá, tava falando, a gente tá com um sonho lá, né? Não dá pra chamar um projeto ainda, sei lá. Mas eu tenho ido lá, vocês sabem que eu sou do pagode, gospel já, né? Há bastante tempo. E aí a gente tem começado um projeto lá, ensinar os meninos a tocar alguma coisa. A gente vai ter uma programação de aniversário lá, quem sabe sai uma música já, né? Os meninos se animaram. 8 de novembro. 8 de novembro. E aí, o pastor não convidou para conhecer, ó, tá aí uma data que você pode marcar na sua agenda para conhecer lá a Missão Batista Cristolândia ali em Parelheiros. É um 8 sábado, de novembro. 8 de novembro vai começar por volta das 10 horas da manhã, você já pode chegar lá para conhecer, verificar, chegar lá, tem local lá para você colocar o seu carro. Boa. Fala com a gente, mas vai lá participar e prestigiar. Eu vou depois colocar um link aqui da casa, alguma coisa assim que o senhor me mandar.
Eu vou colocar pro pessoal conhecer, já fica aí o convite. Conheça, gente, vale a pena. E aí, quando você chegar lá, uma coisa que o pastor falou aqui que me marcou, né? Você ofertar por missões é bom, tá certo e é maravilhoso. Mas quando seu olho tá lá, quando seu pé tá lá, quando sua mão tá lá, é outra coisa. O coração é tocado de um outro jeito. Então, eu também fui lá para conhecer a unidade, né? Eu conheci a unidade, eu sabia que ela tinha no sistema. Então, conheci a unidade, conheci o Marcelão, que antes era o coordenador lá, ouvia falar de lá, mas nunca tinha ido. Então, eu tô aqui na Zona Sul há 2 anos e meio, mais ou menos, e também nunca tinha ido. Fui conhecer naquele dia, mas quando eu fui, eu tinha uma outra ideia. A gente falou de igreja local. Qual a visão para aquele local, né? Quando eu servia lá em Suzano, a gente fazia um culto toda terça às 6 da tarde. O FEL lá, o pastor Fernando Bom Retiro, chamava de culto dos valentes, né? Era um culto antes da janta, era só isso. A gente fazia o louvor, mas era gratificante demais pra gente, pra eles. Lá eles tinham culto todos os dias, então esse era mais um culto, mas eles falavam que fazia bem pra eles, que era diferente. Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que precisa. Aí quando o senhor foi mostrar a capela pra gente, professor, esses instrumentos aqui? Não sei, devia ter algum grupo antes aí, alguém tinha falado de doar os instrumentos. Falei, pô, vamos começar alguma coisa, no fim, já estamos aí. Já teve um ensaio, uma apresentação lá do Família PH, né? Teve um segundo ensaio. Teve um segundo, né? Tá sendo legal, assim, pelo menos. Coitada da irmã Ivone, formada em música. Tem que ouvir, parece a dança da chuva lá música. ainda. Não, fica tranquilo que vai acontecer, eu creio. Não, vocês Vai vão ver acontecer. aqui. Quando eu fizer, eu vou mandar aqui depois, colocar pra rodar em um episódio. Pastor, eu quero agradecer muito sua presença. Muito mesmo, assim, em algum momento a gente vai ter que marcar de novo, porque tem muita coisa pra conversar. Eu vi que o senhor conhece bastante de história e eu gosto muito de saber, de conhecer, de saber detalhes. E eu vou pedir só para, antes da gente encerrar, duas coisas. O senhor indicar um livro pra gente ler, para indicar pro pessoal. Pode ser sobre a graça de Deus, pode ser sobre algum outro assunto que aproxima de Deus, alguma coisa que o senhor queira compartilhar e pensar em alguém para eu trazer aqui, pra gente conversar sobre a graça de Deus e na vida da pessoa e através dela, né? Isso eu acho maravilhoso. A multiforme graça de Deus, atuando evidentemente de forma diferente, para momentos diferentes, para contextos diferentes, para que a graça consiga alcançar o máximo possível. Falando... Perdão. Uhum. Falando sobre... já que a gente está na segunda de graça. Segunda de graça. Tem um livro que, para mim, edificou muito a minha vida. Não é um livro de teologia. Tá. É um livro muito fácil de ler. É um livro do Davi Lago. Davi Lago. Ele fala sobre... a gente falando sobre graça, ele fala sobre gratidão. Gratidão. E o título do livro é Um Dia Sem Reclamar. Um Dia Sem Reclamar. Esse livro, ele é muito, muito bom, muito didático, ele traz exemplos claros, ele traz... Olha, se você é daquela pessoa que você está dirigindo e o farol ali, aqui em São Paulo é farol, lá no Rio é semáforo, né? Sinal lá, né? Sinal. Você está dirigindo e tem um carro na sua frente e o farol abre e não dá 3 segundos, você buzina, você precisa ler esse livro. Se você é daquele que está no elevador e o elevador está demorando e você fica apertando o botão, mesmo ele já aceso, você precisa ler esse livro. Porque ele fala de gratidão. Nós temos que ser gratos. E aí ele dá exemplos práticos de como você pode ser grato a Deus, exercer a gratidão. Ao invés de reclamar, né? Ao invés de ficar reclamando. Ele dá um exercício lá de fique um dia sem reclamar, 24 horas, sem reclamar de nada e de ninguém. Então é muito legal. No sábado passado, sexta para sábado, teve um acampa dentro na Sudocap, foi lá na Central, inclusive. E o Jonathan da igreja, Jonathan, agora não lembro, que é da igreja do Saião, ele foi dar palestra para os meninos, né? E ele citou esse livro lá. Achei engraçado você falar que já é a segunda vez que eu uso desse livro. E aí o comentário só tava os meninos, né? Aí o comentário não tinha como não ser machista.
Falou, um dia você reclamar, ele falou, nossa, mas as mulheres podem ler esse livro também ou é só pros homens? Ô, Stephanie, fique tranquila, tá, Stephanie? Ó, o Moisés estava nessa conversa, hein? Mas não foi ele que falou, não, Stephanie. Mas assim, esse livro, eu li ele há 2 anos atrás. Um livro muito, muito bom, legal. muito prático e ele traz no final do livro, ele traz uns 4, 5 exercícios para você mudar a sua postura relacionado aos valores bíblicos. O Davi Laga é muito bom, muito inteligente. Cada vez que eu vejo ele falar, eu falo, rapaz, preciso estudar mais. Uns caras que você ouve falar ele, o Jonas Madureira, tem uns caras que você ouve falar que você fala, rapaz, preciso estudar mais mesmo, né? Sempre. Legal, pastor. Obrigado. Vou ver se eu acho o link, coloco aí na descrição do vídeo também. E alguém, pastor, que pode vir aqui para falar sobre a graça de Deus, compartilhar a sua história, seu ministério, sei lá. A gente poderia verificar aí o Jonathan, que está lá com a gente. Jonathan, numa outra oportunidade, o Jonathan vir para falar. Dá o testemunho dele. O testemunho dele, porque o Jonathan era uma pessoa que ele andava pelas ruas. E ele andava defecado pelas ruas. Cara. Aquele morador de rua que até você olha e fala, nossa, cara, mesmo morando na rua, o cara tá muito mal, né? E assim, você não consegue chegar perto de tão mau cheiro. Sim. Mas o Jonathan, ele foi alcançado pela graça do Senhor, foi restaurado. Hoje ele é um missionário, é um missionário dos batistas brasileiros. Ele atua conosco lá em Parelheiros, juntamente com a esposa, Fabi. E ele vai ser pai agora. Glória agora a Deus, em outubro vai ser pai. Deus restaurou. Então ele tá aí. Tá aí com a gente aí. Aí, Jonatas. Jonatas ou Jonathan? Jonathan. Jonathan. Vamos marcar com o Jonathan, vai ser uma bênção ele aqui. Pastor, mais uma vez, só gratidão por o senhor estar aqui comigo hoje, por essa conversa que a gente entende vai alcançar mais pessoas. Obrigado pela oportunidade de servir lá com os irmãos da unidade de Parelheiros. Amém. E Deus vai fazendo a obra em nós e através de nós, né? Amém. Vamos avançar. Amém. Vamos avançar. Nossa, cara, eu gosto demais do Fernando Brandão. Você não tá ligado. Gente, obrigado por você que ficou até o final. Hoje a gente conheceu o pastor Nelson, um pouco da vida dele, do trabalho dele, do ministério dele. E eu quero agradecer você que ficou até o final também. Não esquece, você que curtiu esse papo aí você já curte, compartilha. Esse rolê da internet você conhece bem. Ajuda essa história a chegar a mais pessoas. As histórias que ele trouxe, história dos batistas, trabalho de missões, igreja local. É tanta coisa que a conversa aqui podia levar várias horas. Eu também fico perguntando um monte de coisa, mas a ideia é essa mesmo, né? Obrigado, gente. Deus abençoe. Que a graça de Deus continue sobre as nossas vidas, em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Segunda-feira, 20 horas, segunda de graça. Tamo junto.